Sejam muito bem-vindos, empreendedores espalhados pelo mundo. Hoje a gente está com um convidado muito especial, Marcos, professor de jiu-jitsu, entre elas e outras 1000 facetas. Acompanhe a gente todo esse podcast aí com muita novidade, muita história boa lá no Brasil e aqui no Canadá. Marcos, muito obrigado pelo convite. A gente conseguiu achar aqui esse schedule aí para estar recebendo você aqui. Queria que você se apresentasse, vou deixar a seu critério aí, contar um pouco do Marcos. Rapaz, por onde a gente começa, né? É aquela velha história, né? Falar da gente mesmo é sempre desafiador. A gente estava conversando antes de dar o play aqui, a gente nunca sabe se está se vendendo muito, se está se achando, se está se achando pouco, se a gente está botando as coisas certas, né? Mas assim, se eu tiver que me apresentar, eu vou dizer, olha, o Marcos é uma pessoa multifacetada. Como a gente estava falando aqui, eu sou professor de jiu-jitsu, sou diretor de marketing, eu sou o pai da Laura e da Estela, sou marido da Marina, sou entusiasta de empreendedorismo, adoro empreendedorismo em todas as suas facetas, seja ele abrir uma empresa, seja ele decidir mudar de país ou coisa assim. Nasci no Rio Grande do Sul, como dizem, todo gaúcho tem que dizer que é gaúcho, né, cara? Então, nasci no Rio Grande do Sul, mas me mudei muito cedo para Santa Catarina e acho que um pouco desse estilo de vida nômade veio da minha mãe. Quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe decidiu morar no Paraná, numa cidadezinha que tinha no meio de uma reserva florestal lá. Aí moramos por um ano, depois fomos morar em Blumenau por um ano, aí moramos em Massaranduba por um ano. A gente, por um período da minha vida, eu mudei de ano em ano, mudei de cidade em cidade, assim, né? E aquilo me deixou assim, né? Ok, podemos escolher coisas melhores, podemos conhecer coisas melhores, né? Então acho que é um pouquinho disso aí, acho que esse é o Marcos, né? Um pouco de cada coisa, né? Professor de jiu-jitsu, como tu falou, enfim, né? Ótimo. Veio desde a infância, então, essa questão de mudança, né? De não ter uma raiz. No Brasil, a gente aprende que a gente nasce, cresce e morre na mesma cidade ou na mesma região. Você aprendeu um pouco diferente, né? A família mudou um pouco de cidades. Até os meus 14 anos eu morei em 3 estados. Quase morei no quarto. A minha mãe chegou a se mudar para o Mato Grosso, mas aí ela estava arranjando casa para a gente mudar e tal. E aí, infelizmente, meu avô teve um infarto naquela época, não faleceu nada, mas teve um infarto naquele momento. Então ela disse, não, vou ficar perto da família e voltou. Então eu morei em 3 estados antes dos meus 15 anos de idade. E dentro desses 3 estados eu morei em algumas cidades, né? 13 estados. 3 estados. 3 estados. É. No Brasil Você morou em 10%, né? São 20 e poucos? Quantos? São 26 estados, né? Com o Distrito Federal. Então eu morei um pouquinho mais de 10% ali. Isso daí. Me conta, você falou, a gente conversou um pouco aqui sobre empreendedorismo e você tem várias experiências desde muito novo, né? Tenho, cara. Como foi isso? Veio dos pais? Você viu isso como um exemplo? Interessante. Eu não nasci numa família de empreendedores. Sendo bem específico pra ti, assim, no sentido de... Eu posso dizer que, na verdade, eu nasci na família de empreendedores, porque meus avós já tinham comércios, né? Mas meu pai e minha mãe, quando eu nasci, minha mãe é médica e meu pai é engenheiro, né? Então, meu pai era engenheiro de uma empresa, minha mãe era médica em hospitais, enfim, né? Carreiras, então, né? Carreiras, né? Não nada assim muito arriscado, né? Porém, quando eu tava com 5 anos de idade, meu pai mudou totalmente a carreira dele. Ele decidiu, cara, eu já cheguei no pico da minha carreira, o que eu vou fazer aqui? Vou inventar uma moda, vou tentar empreender. Então, em 93, meu pai decidiu largar a carreira de engenheiro que ele tinha, já como diretor de uma empresa era uma cooperativa de arroz e lãs. Vendia arroz e coisa arada, né? Ele decidiu largar aquilo e começou a empreender. E tentou algumas coisas diferentes, né? Até que achou o ramo de colchões, que foi o que ele trabalha até hoje, inclusive, né? Meu pai, desde 97, trabalha com colchões, né? Então, tá aberto lá no Brasil? Tá aberto ainda, sim. Meu pai tem duas lojas grandes lá em Florianópolis, tá com projeto de abrir 3ª e 4ª loja já, enfim. Teve alguns pivôs no meio dessa história. A gente começou vendendo colchões, depois a gente abriu uma fábrica de colchões, depois a gente fez um merging da fábrica de colchões com outra fábrica maior, e meu pai foi pro varejo de novo, começou a abrir lojas, enfim. Então, assim, mas sempre com colchões, né? Não deixa de fazer propaganda, não. A gente não perde a oportunidade. Como chama lá no... Se você quiser procurar um colchão bom pra você, pra sua coluna, alguém que vai cuidar bem da sua coluna, procura a Arquitetura do Sono em Florianópolis. Eles vendem pro Brasil inteiro. A gente vende... Eu lembro que quando estava lá, a gente já vendia pra 19 estados. Ótimo. Então, se você precisa de um bom colchão, procura a Arquitetura do Sono. O site, se não me engano, é arquidosono.com.br. Procura lá que vocês vão gostar. Pode perder oportunidade nenhuma. Boa. Esse é o jeito. Isso aí. Mas continua. E você... Pois então. E aí meu pai começou nessa jornada de aprender sobre empreendedorismo, né? O que é ser empreendedor? O que tu deve fazer? Quais são as skills que tu precisa ter para ser um empreendedor? Imagina, uma pessoa formada com a matemática na cabeça, de ser engenheiro, coisas exatas, mudar agora para uma coisa que é totalmente caos, né? É um caos que tu tem que aprender a gerir o caos, digamos assim, né? E isso foi um exercício legal, porque as coisas que ele estava aprendendo, ao mesmo tempo, ele estava compartilhando comigo, né? Eu lembro de uma brincadeira que a gente fazia às vezes, a gente passeava pela cidade assim e via um monte de loja fechada, né? Às vezes lojas fechadas, né? E ficava discutindo, o que a gente podia abrir de negócio aqui?
que podia ser uma sorveteria, né? Porque tem uma escola perto, as crianças passam aqui durante o dia, não sei o quê. Aí aqui a gente podia abrir um rodízio de cachorro-quente. O que tu acha? Sabe, assim? A gente brincava disso, assim. Era uma coisa muito, muito legal, assim. É uma memória boa que eu tenho meu pai até hoje, assim, né? Então, essas coisas de uma maneira muito lúdica de brincar, assim, foi como eu comecei a ter o aprendizado com o empreendedorismo, né? Também entendendo que, cara, é esforço. Meu pai saiu de um trabalho que ele trabalhava das 8 às 6 da tarde para um trabalho que ele trabalhava quando tinha que trabalhar, né? Então, às vezes, saía de casa de manhã às 7 e voltava de noite às 10 da noite, que fosse, né? Enfim, mas também percebi uma grande mudança no estilo de vida, né? Minha família, como eu te falei, engenheiro e médico não se vive mal no Brasil, né? Mas... ao mesmo tempo, tu não vive, assim, né, com a vida de um padrão de luxo, digamos assim. Mas com essa mudança do meu pai, com o passar dos anos, ele começou a ganhar experiência e ficar melhor e virar um empresário de sucesso, eu comecei a ver que, empreender é bom. Tu tens mais liberdade, tu viaja quando tu quer, tu tens mais dinheiro, tu comprar um carro melhor. Então, essas coisas foram me conquistando desde criança, né? Pontos positivos, né, de empreender. Os pontos positivos de empreender. Óbvio que também não é só... Não é só luta e suor, né? Meu pai que às vezes falava assim, né, que... as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? É muito isso mesmo, assim, as pessoas veem o que tá externo, né? Mas não sabe quando tu chorou, quando tu caiu, quando tu aprendeu, enfim, né? E você teve uma experiência mesmo de trabalho nessa área de colchões, nessa indústria, nessa fábrica, lá dentro, como... Na verdade, eu passei por várias etapas na empresa, né? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai tinha um escritório, ele era sócio de uma fábrica de colchões no Rio Grande do Sul na época, né? A gente tinha o escritório de representação em Florianópolis, a gente atendia a região toda, só que não tinha ponto físico, a gente vendia de porta em porta. Então essa foi a minha experiência profissional, vender colchões de porta em porta. O que para mim é uma lição, assim, foi uma lição linda, né? O trabalho é pesado, caminhar de porta em porta, bater, Dona Maria, tudo bom? Estou aqui fazendo uma pesquisa de saúde na sua região, queria saber como é que a senhora dorme, sabe? E tentar fazer um approach de venda assim na porta da pessoa. A pessoa que tá te esperando, né? Isso, então, ela não tá te procurando, né? Não, é muito não para pouco sim, né? Mas assim, foi muito interessante para poder aprender esse processo, né? Então essa foi a minha primeira experiência. Aí com isso depois comecei a trabalhar entregando os colchões junto, enfim, fazendo algumas outras coisas dentro dessa área ali dentro. Tive um período que eu tive que sair da empresa da família para poder aprender a ser um profissional, sentir um pouquinho qual que era a dor do mercado para depois voltar. E quando eu voltei para a empresa, foi um momento de transição. Foi um momento que a gente parou de ter essa venda porta a porta e passou a ir para o varejo. E aí, realmente, a gente abriu uma loja e era literalmente meu pai, minha madrasta, eu e minha esposa. Então, tipo assim, a gente vendia durante o dia, entregava durante a noite, e aí às vezes tinha que arrumar a loja. A gente inclusive lembra assim dos inícios, assim, que às vezes, por que esse mês tá dando um monte de venda, esse mês tá dando pouca venda, né? A gente tinha uma flutuação, um mês bom, um mês ruim, mês bom, um mês ruim. A gente começou a entender que num mês a gente vendia, aí no outro a gente tava entregando, então tipo, você não tinha tempo de vender, entendeu? Não tinha um vendedor mais. Né? Trocou a camisa agora. Trocou a camisa, exatamente, entendeu? Então a gente, então vamos botar alguém para entregar e a gente consegue continuar mantendo a venda. E deu certo, graças a Deus a gente fez esse processo, né? Então esse foi um processo que a gente fez ali. E assim, dentro da empresa eu passei por várias coisas, de gerenciar a loja, uma das coisas que teve um momento que foi muito interessante, que foi inclusive uma coisa que me lançou no mercado do marketing, né? Como um profissional de marketing mesmo. Quando a gente abriu a loja, a gente achou, cara, nosso colchão é o melhor colchão que tem. E realmente, nosso colchão é muito bom. Tá? Desculpa, de novo, arquitetura do sono. O nosso colchão é muito bom, né? E a gente sabia que a gente tinha um colchão muito bom, só que ele não era um colchão bom no mercado. Então a gente abriu uma loja com os colchões e agora a gente vai arrebentar de vender. Não, ninguém veio na loja. Tu abriu uma loja, cara, tem que fazer esforço pra botar gente pra dentro da loja, né? E aí que comecei a pensar. Como a dor do vendedor, eu tinha que entender assim, o que eu posso fazer para que a venda seja mais fácil. Então foi aí que eu comecei a entender de marketing, comecei a aprender de marketing, né? E com isso a gente começou alguns processos na loja e tal. Depois de um ano, a gente estava vendendo não só na loja física, mas para 19... A gente vendeu em um ano para 19 estados do Brasil, por telefone. Já pensou comprar colchão por telefone? A pessoa olhar no site, uma foto, não tem nem o teste da sentadinha que a gente fala, da sentadinha no colchão. Sentadinha lá na loja. Comprar por telefone. Tipo assim, era totalmente contra o que as pessoas estavam fazendo na época, né? O negócio era abrir loja de colchão, botar lá um monte de colchão na frente, as pessoas experimentaram. Não, a gente estava vendendo colchão até por telefone, entendeu? Porque o processo era diferente. A nossa ideia era fazer uma consultoria do sono, né? Uhum. E então, isso foi assim que eu comecei a aprender de marketing. Foi ali que eu comecei a entender, existem maneiras que eu posso influenciar a jornada de compra do meu cliente sem fazer com que ele entre na loja, antes de ele entrar na loja, né? Então, essa foi aí que eu comecei a aprender. Então, teve essa fase aí depois eu acabei saindo da empresa, mas continuo conectado com meu pai, sempre que a gente está junto, a gente sempre fala de colchão, sempre tem ideias. Agora eu estive no Brasil 2 meses atrás, ele falou assim, que tal tu voltar, a gente abre mais umas 3 ou 4 lojas de colchão aqui. fez o mesmo passeio com ele nas lojas, esse aqui dá pra abrir e tal. E depois disso, como foram as suas experiências até o ponto de falar assim, agora o Brasil pra mim já não dá, vou
experimentar? Você já conhecia o exterior? Já. Antes? Já. Num desses momentos da minha vida, como eu te falei, né? Eu trabalhei com a empresa do meu pai, aí depois eu saí, fui trabalhar no mercado, fui trabalhar numa... Na época, era o supra-sumo, um dos melhores empregos que tinha, ser contas especiais de venda de lista telefônica. Uma coisa que não existe mais, né, cara? Ninguém mais tem lista telefônica hoje. Hoje o Google domina, né? E aí eu fui trabalhar nessa empresa e tal, uma empresa multinacional, foi uma experiência muito legal. Mas chegou um momento que eu falei assim, cara, eu quero fazer uma coisa diferente, né? Eu saí da empresa para montar um grupo de pagode. Pagode, bem louco, bem louco. Esse podcast aqui tem trazido cada novidade, cada coisa que a gente não imagina. Pois então, cara. E eu queria ter essa experiência, cara, eu vou tocar pagode, vou ter uma banda, e assim, eu trouxe experiência de venda e experiência de marketing pra banda de pagode. Então eu entrei num grupo de pagode que fazia 4 shows por mês. Quando eu saí do grupo, a gente fazia 22 shows por mês. Porque eu ligava pras casas noturnas e fazia venda. E eu vou vender o grupo até cansar. Só que, cara, não é uma vida pra mim. 6 meses trabalhando na noite, tu vira realmente um zumbi. Tu toca durante a noite, dorme durante o dia, toca durante a noite, dorme durante o dia, não tem como, né? Aí a Marina, minha esposa, nesse momento, um beijo pra minha esposa, beijo, Marina. Eu conheci ela nessa época do pagode. Só que eu conheci, a gente ficou amigo e tal, e a gente começou a ficar, na época que falava, né? Só que ela falou assim, olha, não dá pra gente namorar, eu gosto de estar contigo, vamos ficar por enquanto, porque eu tô indo para os Estados Unidos em outubro. Eu vou embora para os Estados Unidos pra fazer intercâmbio, vou ficar por lá. Aí chegou em agosto, tava tão cansado negócio de pagode, falei, cara, eu preciso de uma outra coisa, vou me reinventar de novo. Eu vou contigo pros Estados Unidos. Aí ela, tá, então vamos, não sei o que e tal, a gente foi junto. E essa foi a minha primeira experiência no exterior. Então a gente morou por 6 meses nos Estados Unidos, né? A ideia foi realmente aprender inglês. A ideia dela era ter ficado nos Estados Unidos. A minha ideia foi só ter ido e resgatar ela. Foi o que eu fiz. Consegui. Missão cumprida. Aí a gente voltou pro Brasil, né? Quando voltou pro Brasil os dois, aí a gente voltou pro negócio da família, com colchões. Foi a época que a gente abriu a loja lá, né? Essa foi a minha primeira experiência no exterior, assim. E com isso sempre ficou aquela vontade. Putz, será que não existe uma vida melhor fora daqui? Será que não tem um lugar que a gente possa ter uma estrutura que pode ser legal, do jeito que a gente quer? A pulguinha ficou na orelha até que a gente decidiu mudar de novo, né? Depois de anos. E quando você veio, você ainda estava conectado à empresa da família ou não? Eu nunca me desconectei da empresa da família. Não, digo assim, operacionalmente lá. Não estava mais. Quando eu saí o que eu estava te explicando, né? Eu aprendi a fazer marketing da empresa da família, né? Eu descobri uma formulazinha que deu muito certo pra gente e a gente começou a usar um software na época para organizar esse marketing todo. E num determinado momento a gente se transformou num case de sucesso dessa empresa. Essa empresa vendia software para outras empresas fazerem marketing e a gente se transformou num case de sucesso de uso do software. E eu comecei a ter uma relação boa com a empresa. E lá por um determinado dia a empresa chegou, cara, tu não quer trabalhar com a gente? A gente precisa de um profissional que nos ajude a escalar as vendas, ensinando agências de marketing a fazer marketing como tu fez na tua empresa. Falei, tá, tô dentro. Adorei o desafio, entendeu? Adorei o desafio, vamos lá. E aí foi aí que eu larguei colchão e entrei em software, né? E aí foi legal, porque foi um período para mim de muito aprendizado, um aprendizado muito rápido, porque imagina, uma startup. A empresa na época, quando eu entrei, tinha 100 e poucos funcionários. Hoje a empresa acabou de ser vendida por 2 bilhões de reais no Brasil. Nossa. É a maior aquisição privada no Brasil. A empresa tem 1.000 e poucos funcionários, crescendo vertiginosamente. Para ter uma ideia, tipo assim, os comparativos de métricas da empresa não era com o ano anterior, era com o mês anterior, porque não fazia sentido comparar com 12 meses para trás. Né? Não parecia real. Não parecia real, tipo, era muito rápido, né? Contratando 50 pessoas por dia. Por mês. Cada mês entravam 50 pessoas novas na empresa, no time. É uma coisa bizarra, absurda, né? E aí, muito aprendizado muito rápido. E aí foi nessa época que a gente tava já... Tá, agora é hora de preparar a nossa mudança, vamos embora do Brasil e tal. Muito por questão de querer um desafio diferente, assim, né? Muitas vezes as pessoas falam, por que tu mudou do Brasil? Porque é um lugar mais seguro, porque não era tão seguro aqui é melhor e tal, né? Eu e a minha esposa, a gente chegou em um consenso que a gente não fala mais isso para as pessoas no Canadá. Porque, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema no Brasil, nunca fui assaltado, nunca fui roubado, nunca morei em São Paulo, nunca morei em grande cidade, morava em Floripa, né? Mas nunca tive nenhuma experiência ruim, então eu falei, cara, eu vou parar de vender o Brasil mal, entendeu? Então eu parei de falar mal do Brasil, eu falei, cara, a gente mudou porque a gente queria uma experiência nova, a gente queria mudar para um lugar que a gente falasse inglês, a gente queria dar experiência para os nossos filhos falar inglês também, entendeu? Então, essa foi basicamente o que aconteceu com a gente. A gente decidiu que a gente queria mudar um lugar que a gente pudesse uma vida tranquila, né? Mas que a gente pudesse ter um desafio diferente. Não está acostumado com aquelas coisas de sempre, né? De novo, a veia empreendedora, né? De empreender algo novo, começar de novo. Exatamente. E como que você escolheu o Canadá? Como que foi assim? Você colocou na mesa alguns países? A gente tinha alguns blue cards que a gente fala, a gente tinha algumas decisões já feitas, né? A gente queria um país que falasse inglês, a gente não queria um país de outra língua, a gente queria falar inglês. Aí a gente começou a pesquisar. Estados Unidos, cara, infelizmente ou felizmente, enfim, é uma questão de alinhamento cultural. A gente não se alinha com a cultura dos Estados Unidos. A gente não acha que aquela cultura boa para criar filhos, entendeu? Uhum. Pô, a Austrália é um país legal, natureza e tal. Mas, cara, só de pensar, tem duas coisas, né? Eu falo que é uma coisa, minha esposa fala que é outra. Eu falo que a Austrália é porque é muito longe da família.
Pra qualquer um te visitar, 2, 3 dias de voo, né? Voa pra Europa ou vai pra Dubai e depois vai pra lá, vai pingando, né? Então, pra qualquer um visitar a gente ia ser difícil. Ela fala que é por causa dos animais peçonhentos. Aí eu falo, então tá bom. Então, a gente tem 2 motivos. Cada um tem o seu... Cortou e excluiu, né? Então a gente acabou nem considerando a Austrália, né? E aí veio o Canadá, o outro país grande de língua inglesa, né? Aí veio a ideia do Canadá. A gente começou a pesquisar e tal. Eu lembro de a gente começar a pesquisar por Halifax na época. Começando a pesquisar pelo Atlântico, né? E a gente começou a ver, aqui no Atlântico a economia não estava tão boa, não vale a pena mudar pra cá. Aí qual que é o próximo província? Quebec. Cara, não quero aprender a falar francês. A gente até tentou, a gente fez 6 meses de francês lá no Brasil, mas assim, não tem sentido. A gente já fala alguma coisa de inglês, né? Então não faz sentido a gente reaprender o francês do zero, né? Aí depois veio o Ontário. Cara, eu não quero viver em cidade grande, eu quero viver em cidade pequena, entendeu? A gente decidiu pelo Canadá quando a gente começou a pesquisar, né? Então a gente começou a achar o lugar. Aí depois veio Manitoba. Na época eu não sabia nem falar Manitoba, como é que fala esse Manitoba? Não sabia como falar, né? Aí, o Winnipeg, já ouvi falar, os Jogos Olímpicos e coisa arada, né? Mas ainda assim, cidade grande. Começou a pesquisar na volta, até que a gente achou essa região aqui. E por algumas questões de valores, a gente decidiu vir morar pra cá, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas aqui me perguntam, por que tu mudou pra Winkler? Tu tinha uma vaga de emprego lá, alguma coisa assim? Eu falei, não, cara. A gente decidiu o lugar que a gente queria morar primeiro, onde a gente queria criar os nossos filhos, e depois a gente decidiu o que a gente ia fazer. Se eu tivesse que virar hambúrguer por um tempo, eu ia virar hambúrguer por um tempo se precisasse. Se tivesse que fazer qualquer outra coisa, eu ia fazer pra sustentar minha família, entendeu? Mas esse não era o foco. O foco era criar uma qualidade de vida ou criar uma vida que eu quero pra minha família, entendeu? Então essa foi a ideia de mudar pra onde a gente mora hoje. Uma região com uma cidade pequena, uma cidade segura, uma cidade que as crianças podem ir a pé pra escola. Ontem eu tava no parquinho com as minhas filhas, no final do dia, e eu falava pra Laura assim, de umas crianças de 3 anos de idade sozinhas no parquinho. Eu falava, que loucura esses pais deixam as crianças sozinhas no parquinho, né? Aí ela falou, não, que é normal, pai. Pra mim ainda não é normal, entendeu? Nossa cultura não é normal, né? Deixar uma criança de 3, 4 anos de idade no parquinho. Não é nem por questão de violência, mas sei lá, cai de um negócio, machuca a cara, não sabe nem pra onde ir, né? Tá com a cara machucada, enfim. Então, primeiro, a atenção foi essa. Foi baseado onde a gente quer morar, aonde a gente quer criar nossos filhos, quais são os valores que a gente vê naquela comunidade, pra depois a gente ver o que a gente vai fazer da vida, né? Então essa foi a decisão de morar pra cá. E aí vocês achou o Winkler... por onde que você veio? Qual das portas e qual dos processos? A gente fez o programa de imigração de Morden. De Morden. A gente morou em Morden por um ano. A nossa ideia era ficar em Morden, né? Mas por alguns motivos a gente decidiu mudar para Winkler e fez todo sentido pra gente. Hoje é o Winkler na cabeça. A gente fala Morden e Winkler, quem não conhece muito a região, para as pessoas locais parece que são duas coisas totalmente distantes. Pra gente que é brasileiro, que várias cidades estão conectadas, a gente chama Grande São Paulo, as cidades satélites, então assim, é uma cidade a 10 minutos, 15 minutos de outra. Eu literalmente levo 7 minutos da minha casa em Winkler para o meu trabalho em Morden. Sim. Então é 7 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Tu já viu que tem uma rivalidade entre Winkler e Morden aqui? Eu já ouvi falar. Você viu que os locais não gostam um do outro, assim, não, eles têm uma briguinha. Não é a mesma coisa, é coisa diferente. É algo velado, assim, que cada um tem o seu time, vamos falar assim. Isso. Mas assim, alguns gostam de fazer mercado em alguma cidade, em uma na sua própria cidade. A gente acha engraçado, né? Assim, eu acho engraçado, porque pra mim são bem parecidas, assim, óbvio que tem suas particularidades, né? Mas são duas cidades legais e uma precisa da outra pra viver, de certa forma. Se completam, né? Se completam, exato. Uma mais industrializada, outra mais residencial. Total. Assim. E outra, você vai competir com quem tá distante, não com quem tá perto, né? Tem que unir força pra região crescer. Total. Essa é a visão. Quando você se decidiu, quanto tempo lá no Brasil você fez essa transição? Assim, quando você falou assim, olha, eu vou migrar, já escolhi minha cidade, aí você aplicou pelo processo, e essa transição de trabalho, como que foi esses desligamentos e essa vinda? Então, assim, a decisão de imigrar, ela veio, provavelmente, acho que eu ainda estava bem no dia a dia da empresa da família, né? Quando eu já estava saindo da empresa, a gente já estava assim, a gente vai mudar, né? Tudo que a gente fizer daqui para frente vai ser temporário. Qualquer trabalho vai ser temporário, não vai ser um trabalho assim que eu vou pensar numa carreira ou numa sustentabilidade para o futuro, vai ser onde eu faço mais dinheiro, né? Para poder juntar o mais dinheiro possível, para poder ter uma realidade melhor aqui quando chegar, né? E quando a gente decidiu mudar, acho que levou aí talvez uns 20... Quando a gente decidiu mudar, levou talvez uns 3 anos. Quando a gente foi aprovado por Morden, levou 22 meses depois disso, né? E, inclusive, teve um momento que a gente fez uma mudança, a gente se mudou de Florianópolis para Blumenau por uma questão de oportunidade. Eu recebi uma oportunidade de emprego numa outra empresa que ia me pagar o dobro do que eu ganhava nessa empresa de software, né? É outra empresa de software, no caso, para assumir o marketing deles lá. E aí eu falei, cara, vamos,
porque Blumenau pra gente é uma cidade que tem um custo de vida mais barato, a gente vai morar por um ano lá, a escola da Laura vai ser mais barata, a minha mãe tinha um apartamento, falei, mãe, me empresta o apartamento, eu pago os custos do apartamento, mas me empresta por um ano, não tava usando. Aí fiquei morando no apartamento que minha mãe tinha lá e tal, então, tipo assim, nossos custos caíram muito e a gente conseguiu juntar muito mais dinheiro, né? Então, foi bem pensando nisso aí, né? Aí você veio e não tinha, assim, trabalho, nada em vista quando você veio? Como foi? Então, essa é uma coisa interessante. Normalmente a gente chega no programa de Morda e não existe trabalho. Tu chega aqui, tu é aprovado, tu chega e tu acha o teu trabalho, né? Mas aquela coisa, né, cara? Eu não vou esperar chegar lá pra procurar alguma coisa. Assim que eu soube o dia que eu ia chegar aqui, eu comecei a procurar emprego e ver o que tinha. E aí, quando eu comecei a procurar, teve um dia lá que apareceu lá, a vaga pra coordenador de social media. Falei, cara... Me cabe, né? Vou trabalhar na minha área, pode não ser o melhor emprego dentro do marketing, mas me cabe, né? Aí apliquei, e aí a pessoa que estava fazendo recrutamento aceitou a minha entrevista, me entrevistou por Skype, né? Ele foi corajoso o suficiente para poder aceitar. Cara, quem é esse maluco aí que tá aplicando lá do Brasil? Aceitou por Skype a conversa. Eu lembro até hoje, um dia que eu tava na casa da minha sogra, sentei na mesa lá e tal, a gente fez uma conversinha de uma hora e pouquinho. E aí o cara meio que gostou do papo, eu gostei do papo do cara também, a gente começou a gostar do que tava compartilhando, né? Aí marcou uma outra conversa, trouxe mais gente pra conversar comigo, aí marcou uma terceira conversa, ele me mandou um teste pra eu fazer, aí depois uma quarta conversa e acabou que me contratou. Então acabou que eu cheguei no Canadá já com emprego, eu já tinha essa vaga, né? É aquela velha história, como empreendedor, às vezes tu tem que entender que tu precisa diminuir custo. Então qualquer coisa entrando melhor do que tudo só saindo, né? Então, e aí foi a minha primeira experiência profissional no Canadá, né? Começar nessa agência de marketing lá. E como que foi a cultura de conhecer um negócio, né? Uma operação, dentro dessa área de marketing que você já conhecia no Brasil? Como que foi os choques? O que você teve mais de desafio para se adaptar no ambiente profissional? O que você viu, rapaz, nunca vi isso lá Uma coisa que eu achei interessante, assim, agência de marketing mais globalizada, mais Brasil, até Estados Unidos, até aqui em Toronto, em Vancouver, é uma empresa, elas são mais layback, elas são mais assim, entendeu? Tipo assim, não, eu tô aqui, hoje eu vou olhar pro teto e vou vir com uma ideia na cabeça, entendeu? Assim, eu não gosto desse modelo, nunca gostei desse modelo, entendeu? Eu acho que tudo deve ser metrificado, tudo deve ser quantificado, tudo deve ter controle. E quando eu cheguei aqui, a Thunder, essa empresa que eu trabalhava, ela era regida em ritmo de produção fabril. Métrico. Métrico, entendeu? Se eu faço isso e não me dá dinheiro amanhã, vai achar alguma coisa que vai dar dinheiro, entendeu? E eu adoro isso, entendeu? Outra coisa que eu achei muito bom, que eu sempre pregava isso no Brasil para as empresas, eu nunca vi acontecer, eu falava que a agência ela não tem que ser uma agência de marketing, ela tem que ser agência de venda, né? E muitas vezes, tipo, existia uma transição, não, tá, nós somos uma agência de marketing que vai ajudar a vendas. Não, na Thunder, era assim, ó, tu é um cliente, tu chegava, eu fazia todo o teu marketing, digital, promocional, printing, fazia trade show para ti se precisasse, e eu fazia venda também. Eu te entregava o pedido. Então, tu é meu cliente, eu te entregava um pedido e tu só despachava o produto pro cliente. Óbvio que era uma agência nichada, era uma agência focada no setor agropecuário, né? Então a gente vendia implementos agrícolas, a gente não vendia nenhuma máquina grande, né? Mas assim, vendia coisas que eram suplementos ou que a gente falava assim, a gente era um body shop para agricultura. Então, tipo assim, se quiser tunar o teu carro, traz aqui onde tu no teu trator. Todos os opcionais. De performance, exatamente. Focado em performance e em gerar mais dinheiro pro fazendeiro, né? Então, assim, a gente não só fazia o marketing, como fazia a venda. Então, essa foi uma das principais coisas que eu gostei e me agradou muito, assim, né? E o que acabou se alinhando muito com a minha cultura, de, cara, marketing é venda, entendeu? Tanto que eu não chamo de marketing. Às vezes a gente brincava que era venda marketing, né? Porque é uma coisa só, entendeu? É um processo, um processo. É como uma máquina de fazer salsicha. Tu bota a coisa aqui e tem que sair salsicha no final. Né? Então, se tu tens essa máquina alinhada, o marketing e a venda trabalham juntos. Né? E você veio com a família inteira, né? Família com a inteira. Laura, a esposa e todo mundo. E quais desafios que você se deparou com essa mudança? Foi em 2000 e quando você veio? 2019. 2019. Vai fazer 4 anos agora no final do mês. Quais foram os maiores ajustes que você teve aí? Com relação a vir com família, uma das coisas que foi difícil pra gente no início, assim, entender, e foi esse o motivo que a gente mudou de Morden pra Winkler, inclusive, aqui a cultura, nessa cidade onde a gente mora hoje, nessa região aqui, a cultura é uma cultura que favorece muito ao homem trabalha e a mulher fica em casa. Né? Ou um dos dois trabalha e o outro fica em casa cuidando dos filhos, né? E essa nunca foi a nossa realidade. A minha esposa trabalha tanto quanto eu, é empreendedora tanto quanto eu. E chegar aqui e ter dificuldade de achar um lugar para minha filha ficar numa escola, no daycare, que seja, pra gente poder os dois trabalhar, isso foi um choque para mim. Isso foi uma coisa que foi difícil pra gente entender, né? Tanto que a gente decidiu mudar de cidade porque a gente achou uma estrutura que nos suportava melhor em Winkler,
né? Sim. Na escola onde a Laura estuda, tinha daycare que cuidava de manhã e pós-escola, então a gente conseguia os dois trabalhar numa boa, né? Então foi pra nós assim, a nossa vida mudou muito quando a gente conseguiu mudar pra um lugar que tivesse essa estrutura. Então esse foi um grande choque pra gente. Tipo, cara, a gente quer trabalhar, a gente quer crescer, a gente quer abrir negócio, a gente quer montar coisa, mas não tem nem como deixar a criança numa creche, né? Então essa estrutura que me deixou assim... O filho passando o dia, né? Porque ele passa totalmente o dia fora. E aqui também tem aquela cultura de que se dorme cedo, porque o dia começa cedo no dia seguinte. Então você com a criança são poucas horas, na verdade. Cultura de jantar às 5 horas da tarde, né? Que eles fazem, né? Isso, a gente custou adaptar. A gente não adaptou ainda, cara. A gente sempre jantava atrasado. Todo mundo já jantou, a gente ainda não. É isso mesmo. E quando você veio com a cabeça de empreendedor, de negócios, você veio pensando... Tinha alguns negócios na sua cabeça que você falou assim, olha, esses daqui, quando eu chegar lá, eu acho que vai dar certo. E talvez foram negócios que você chegou aqui e falou assim, não dá muito com a cultura local, cara, regional, talvez. Eu sempre tive assim, eu não gosto de fazer, de assumir as coisas, digamos assim, né? Uhum. Tipo assim, eu acho que seria bom, assim, eu gosto muito de chegar e ver. Eu tenho que ver. Então, assim, eu sabia que, óbvio, que eu ia ter essa oportunidade de brincar da mesma brincadeira que eu brincava com meu pai, sabe? De olhar os negócios vazios, as salas vazias e criar negócio ali. Só que eu queria chegar e ver como é que era, entendeu? Isso não tem uma coisa que eu até aconselho qualquer pessoa que diga assim, eu vou mudar e vou abrir uma empresa quando chegar. Cara, vai, chega e vê primeiro, entendeu? Porque às vezes a cultura é tão diferente que não tem nada a ver com o que tu tá pensando, entendeu? Eu vi um podcast uns dias atrás aqui de uma entrevista que tu fez, do rapaz da construção civil. Construção civil não tem nada a ver aqui com o Brasil. Imagina agora, chega, eu sou pedreiro aqui, eu faço com tijolo e eu vou começar a fazer casa de tijolo. Cimentar uma parede aqui, cimentar rebocar. Uma parede. Cara, não tem como, não vai funcionar, entendeu? Então acho que é uma importante essa questão de se adaptar e ter a mente aberta, né? Então assim, quando a gente chegou aqui, eu comecei a ver. Em vez de, chegar do Brasil assim, vou fazer isso, não. Quando chegar lá, deixa eu ver o que tem, né? E assim, muitas coisas passam pela minha cabeça. Cara, que tal abrir um restaurante disso? Aí comecei a perceber, restaurante aqui não dá certo, cara. Porque as pessoas têm uma cultura de comer o mesmo tipo de comida, o headcount é caro. Não sei se você já percebeu, mas normalmente o restaurante que dá certo aqui na região onde a gente mora é de chain, de cadeia. Sim, porque ele consegue diminuir custo de compra e tudo mais, entendeu? Velocidade de atendimento. Velocidade de atendimento, não precisa tanta gente de staff, entendeu? Então essas coisas eu comecei a perceber, o restaurante talvez não seja o melhor negócio, né? E a cultura não é aquela que... Vou falar assim, que a gente conhece muito da brasileira, o cliente ele não quer ser aquele atendimento VIP, né? Não. No restaurante aqui eles se sentam, come, atende e tchau. Isso é uma coisa, inclusive, que me feriu por muito tempo aqui, tá? Eu chegava no restaurante, ia lá, pedia minha janta e não sei o quê, a mulher chegava com os pratos e já me chegava com a conta do lado. Cara, isso me dá um ruim até hoje. Hoje eu já aceitei, tá? É cultural. Deixa aí que depois eu resolvo. Deixa aí que é cultural. Mas isso me incomoda, entendeu? No Brasil o que a gente faz? A gente pede comida, a gente conversa, passa aí pede mais uma coca, conversa mais um pouquinho, pede a sobremesa, entendeu? E aí, quando eu quiser a minha conta, eu peço, né? Agora a pessoa me chega com os pratos e a conta, já me dava um ruim, né, cara? Você quer levantar, pega o prato e tá te mandando embora. Tá me mandando embora. E aí, às vezes no início eu ficava muito ofendido, né? E eu comecei a perceber, cara, mas eles não fazem isso quando o restaurante tá cheio. Porque uma coisa, faz quando o restaurante tá cheio pra ver se consegue abrir espaço pros próximos, né? Não, o restaurante vazio, a pessoa me trazendo a conta, sabe? E aí eu comecei, cara, né? Aí comecei, não, beleza, isso é cultural. Outra coisa interessante de restaurante é o horário, né? Assim, eu não sei se você já teve essa experiência. No começo, a gente saiu algumas vezes. No Brasil não tem hora. 8, 9 horas tá começando a rua. Você senta no restaurante 9 horas, 10 horas, tranquilamente. Aqui, se você sentar nesse horário, se você conseguir achar algum que está aberto 10 horas da noite, ou 9 horas, ele já te... Antes de você pedir, cozinha fecha às 10. E deu. Se você comeu, se não... Um abraço pra você. Não, eu já percebi isso também e realmente é uma coisa que é cultural daqui. Como a gente falou, eles jantam cedo. Janta pra eles às 5 horas da tarde. Sim. Tu vai no restaurante às 6 da tarde e tá bombando. É o horário prime do restaurante às 6 da tarde, né? Tá todo mundo lá. Né? E a gente tá procurando a padaria pra tomar um café ainda. Tomar um café ainda, exatamente. Aí eu gosto de falar quem pensa em migrar ou quem pensa em montar um negócio, Marcos, é muito importante quando você é pago para aprender, né? Se muitas pessoas veem você trabalhar para alguém como a pessoa ser... Às vezes ela não tem a questão de se sentir meio inferior. Não vou trabalhar. Eu quero montar um restaurante, mas nunca que eu vou trabalhar de garçom no restaurante. Então, assim, essas questões que você... Às vezes tem a oportunidade de trabalhar no segmento que você quer, você vai conhecer,
criar uma certa experiência e mais, tem alguém te pagando para você ganhar essa experiência. Cara, é maravilhoso. E não só isso. Assim, se tu parar pra pensar que tu tá aprendendo com os erros dos outros, Sim. tu tá economizando dinheiro também. É. Digamos assim, ó, eu não preciso ganhar pra aprender. Eu sou filho de magnata, tenho uma herança de 10 milhões. Vou abrir um negócio. Mas, cara, os erros que tu vai cometer e o dinheiro que tu vai gastar, tu não precisa, se tu fizer uma coisa dessa, tu aprender com os outros, né? E eu acho que, assim, é importante, assim, abrir negócio é entender de cultura. Tu não pode abrir um negócio simplesmente porque, cara, eu amo sorvete de Jiló. Eu sou viciado em sorvete de Jiló. Eu vou abrir uma sorveteria que só vende sorvete de Jiló. Só você vai comer. Só eu vou comer, cara, entendeu? Então, Sim. assim, eu tenho que entender que existe uma cultura, eu tenho que entender que existe clientes, eu tenho que entender como é que eu vou fazer esses clientes entender que o meu produto funciona, ou que eu fazer a venda, né? Então, para isso, eu tenho que entender a cultura, tenho que entender onde eu tô, né? Que a gente tá falando agora. Vou abrir um restaurante que abre às 7 da noite. Não Quebrou, vai ter, né? Não vai ter cliente. Não vai ter cliente. 7 horas os caras estão quase dormindo, entendeu? Já foi. Já É. rodaram, já encheram, já estão em casa. Exatamente. E você teve essa experiência, hoje, conta um pouco, aí você teve essa experiência nessa área comercial, nessa área de marketing, quer dizer, Uhum. que é um pouco comercial também lá, que vocês Sim, vendiam foi- produtos, né? E aí, como que foi as mudanças de business? Como que foi os passos a passo aí que você teve? Então, e aí entrei na agência, né, como te falei, e foi legal que assim, ó, o meu conhecimento de marketing era um conhecimento bem complementar ao que a gente tinha na época. Eles entendiam muito bem de venda, entendiam algumas coisinhas de marketing, mas eles não tinham conhecimento aprofundado do marketing, né? Então, quando eu cheguei, eu comecei a estruturar toda a área de marketing da empresa. Aí, eles falavam que era uma agência de marketing, mas eles tinham uma pessoa no marketing e o resto era tudo vendedor, né? Então, quando eu cheguei, eu comecei a estruturar. Não, o que a gente precisa agora é de uma pessoa para isso, uma pessoa para aquilo, a gente precisa de alguém que escreva, alguém que faça designer e essas coisas todas, né? E no tempo que eu fiquei lá, acabou que um ano depois que eu entrei na empresa como o menor cargo que a gente tinha na empresa, que era o coordenador de social media, eu virei sócio da empresa. Eu fui convidado para ser sócio da empresa, porque eu trouxe esse conhecimento que mudou essa área de marketing. Para ter uma ideia, em questão de 1 ano e meio, a gente saiu de um patamar de faturamento anual de 150 mil no marketing, para um patamar de 1,5 milhão de venda em marketing, de lucro em marketing, né? Tem que ser sócio, tem que passar a ser sócio, não tem jeito. Né? Foi que eu fui convidado para ser sócio. E nesse processo, que eu estava falando para ti, né? A gente tem experiências que a vida traz e a gente começa a ter oportunidades, né? Nesse processo eu fui fazer um curso de gestão, acho que era um curso de gestão, um curso de liderança, um curso normal que tem aí, né? Curso para quem aperfeiçoamento, digamos assim. E aí eu conheci um cara que era dono de uma academia de condicionamento aqui, o Curtis, né? Gente finíssimo, cara. E aí, papo vai, papo vem, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Aí só se conheceu, né? Uns 3 meses depois disso, ele me liga. Fala, olha só, eu tava falando com uma pessoa que te conhece e ela falou que tu é faixa preta em jiu-jitsu. Isso é verdade? Eu falei, sim, sou faixa preta em jiu-jitsu, competi no Brasil, parei de competir 1 mês antes de me mudar para os Estados Unidos. Essa é uma vida paralela que eu tenho, né? Tipo assim, o jiu-jitsu sempre teve comigo, todo esse tempo que eu falei, todas essas coisas, essas histórias, o jiu-jitsu sempre teve lá comigo, né? Nunca foi minha atividade principal, nunca foi meu ganha-pão no Brasil, sempre foi hobby, né? Sempre gastava pra treinar, nunca ganhava pra treinar. Mas nunca foi pago você nunca teve nessa área tive patrocínios, assim, mas patrocínios pequenos. Uma loja de suplemento que me patrocinava com suplemento, uma marca de kimono que me dava roupa pra treinar, entendeu? Mas nunca teve aluno? Não, eu cheguei a dar aula, mas eu cheguei a dar aula por um outro motivo. Teve uma época que quando a minha filha nasceu, a Laurinha, que eu não queria mais treinar de noite. De noite eu queria estar em casa. Uhum. E meio-dia não ficou inviável de eu treinar meio-dia, porque eu treinava muito meio-dia no Brasil. Então o que eu fiz? Pra poder treinar mais, eu fiz um acordo com a minha esposa, eu treinava 2 vezes por semana à noite, né, no treino da noite. Eu abri um horário de treino na academia, que eu era aluno, eu abri um horário de treino às 7 da manhã, às 6 da manhã, 6 às 7. Então eu dava aula pra poder treinar. Entendeu? O seu convidado pra treinar, pagava pra treinar comigo. Empreendedor. Pra ser meu parceiro de treino. Então, assim, essa foi a única coisa que eu fiz de dar aula no Brasil, né? Mas foi muito por interesse de ter treino, né? Porque na minha cabeça, na época, eu era atleta, eu não era professor. E existe uma coisa que o cara tem que ter muito claro, assim, especialmente no jiu-jitsu, se a gente for falar de jiu-jitsu, né? Ou tu é atleta ou tu é professor. Eu dou aula e sou atleta, então tu é amador. Se tu quer ser profissional do negócio, tu tem que ser atleta e ponto, entendeu? Tu não vê cavalo de corrida treinando ele mesmo, né? Não tem jeito. Não tem jeito, tem alguém que tem que treinar, então é assim que funciona, entendeu? Então, na época, o meu foco era ser atleta, então eu queria treinar mais, entendeu? Então eu não estava preocupado em fazer uma aula estruturada, com módulos, com passo a passo, com que seja convidativo. Não, eu queria finalizar. Queria um treino duro, só casca grossa, entendeu? Tipo assim, porradaria pegando o tempo todo, esse era o meu foco. Então, eu tinha isso, entendeu? Eu tinha uma galera que dava aula desse jeito.
Só que... Mas não tem a orelha quebrada, né? Não, sabe por quê? Ah. Porque eu sei o que eu faço, né? Ah, é? Profissional. Isso. Tô brincando. Graças a Deus, eu já quebrei minha orelha algumas vezes, mas eu sempre arrumei a orelha. Né? Tem como arrumar a orelha. Tem como arrumar? Tem. Porque assim, quando tu quebra a orelha, ela fica com sangue aqui, e aí tu consegue drenar com uma seringa. Se tu não drenar, é aí que fica aquela bolota feia. A minha orelha já quebrou algumas vezes, ela tá meio mastigada, assim, se tu olhar, assim, ela não é uma não é igual a outra, mas ela tem um shapezinho de orelha, né? Manteve. Até porque eu sempre tive muito cuidado, porque eu sempre, óbvio, como eu te falei, né? Jiu-jitsu era hobby pra mim, eu era atleta, competidor, mas eu tinha que trabalhar, tinha um filho, tenho esposa, não vou viver do jiu-jitsu, né? Sim. E não pega bem o cara uma postura mais profissional. Na época eu trabalhava como gerente de contas especiais numa empresa de terno e gravata com as orelhas couve-flor, né, cara? Então eu sempre tive muito cuidado e sempre drenei minhas orelhas. Já teve casos de eu tirar mais de 10 ml de sangue da orelha, porque tava inchadona, entendeu? Mas sempre tive muito cuidado de mantê-las o mínimo de damage possível, assim, né? Aí esse rapaz se procurou e descobriu isso. Então, aí começamos essa conversa e falou, cara, eu sempre tive um sonho de abrir uma academia de arte marcial aqui, só que eu não conheço nada, não conheço professores, não conheço ninguém. Eu falei, cara, vamos conversar. Aí a gente sentou junto, e aí ele falou assim, olha, eu quero abrir uma academia, eu tenho capacidade de investimento e tal, não sei o quê, mas eu preciso de um sócio. Preciso de alguém que entenda do business, né? Que entenda de marcial e luta e tudo mais, né? E aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, vamos fazer. Só que aconteceu o quê? Covid-19, né? E aí, óbvio que aí as coisas foram prorrogadas um pouquinho, né? A gente acabou... Em conversa vai, conversa vem, a gente conseguiu abrir a academia em agosto. Foi agosto? Agosto de 2021. 21? Isso é 23 agora, né? 23. Foi 21. Agosto de 21 a gente abriu a academia. Esse período de Covid a gente ainda meio embola as datas. É muito louco. Aí tu mistura com imigração junto ainda, aí perdeu, né? E aí em agosto de 19 a gente abriu a academia. Só que, lembra que eu te falei uma conversa fora do ar aqui sobre o cinto do Batman? Sim. É aí que tá, empreendedor tem que ter cinto do Batman. Vou te explicar por que é o cinto do Batman. Tu conhece o Super-Homem? Sim, claro. Ele tem superpoderes, né? Porque a Kryptonita, não sei o quê, veio do país não sei o quê. Outro, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem superpoderes porque foi picado por uma aranha, né? E o Batman, qual que é o superpoder do Batman? É o cinto dele, né? Ele não tem poder. Ele tem um cinto cheio de gadgets, cheio de coisa que ele aprendeu, de skill. Esse é o cinto do Batman. Todas as pessoas têm o cinto do Batman. Umas com mais coisa, outras com menos coisa, mas todo mundo tem o cinto do Batman, né? Então, quando a gente decidiu abrir a academia de jiu-jitsu, eu falei, cara, agora é hora de usar o cinto do Batman. Eu vou usar meu jiu-jitsu, mas ao mesmo tempo vou usar minha capacidade de vender e de marketing e vou casar as coisas para poder fazer a academia funcionar, entendeu? Então, foi aí que a gente começou a fazer a academia, abrir a academia, né? A gente abriu a academia e eu sabia que, tipo assim, tem que fazer uma coisa diferente para que a gente consiga ter alunos ou pessoas experimentando, né? Então, o que a gente fez? Em vez de abrir a academia, se inscreva aqui e venha para aula regular. A gente abriu a academia só com cursos com tempo finito. Eram só 10 vagas e era um curso de 8 semanas. De 8 aulas, 4 semanas. Introdução ao jiu-jitsu. Só 8 semanas. A pessoa não tinha que comprar kimono, a pessoa não tinha que pagar um programa de mensalidade, ela pagava uma vez, ela vinha de shorts e camiseta, a gente fazia sem kimono, né? Uhum. E a pessoa tinha essa oportunidade de aprender o jiu-jitsu, o que era, se gostava ou não. Ela sabia que o investimento dela tinha um tempo limitado, né? Não é a barreira de investir era pequena. Não, cara, vou pagar 80 pila, eu faço lá, eu sei que eu tenho 8 aulas, o meu compromisso são 8 aulas, não tenho um compromisso indefinido, entendeu? Pra alguém que não conhece alguma coisa, especialmente um esporte como o jiu-jitsu aqui, que ninguém conhece, aqui a gente tá na terra do rock e do beisebol, né? Um esporte que ninguém conhece como jiu-jitsu, eu não posso fazer os caras terem um commitment comigo de 1 ano, 2 anos no início. Eles cara, óbvio que não, entendeu? A objeção vai ser muito grande. Então, o que a gente fez? Vamos reduzir o máximo a objeção possível para que as pessoas possam chegar e experimentar. E quando eu estiver aqui, aí eu vou ter que usar meu poder de persuasão, meu poder de vender, para mantê-la comigo, né? Segurá-la comigo, reduzir churn e cancelamentos e tal, né? E foi assim, a gente abriu a oferta, em um dia, em 1 hora a gente sold out, jiu-jitsu. A gente abriu 10 vagas, né? Uhum. Em 1 hora não tinha mais vaga nenhuma. Foi vendido total. Aí eu falei, cara, não vou deixar, eu tô pagando aluguel pra academia inteira, não vou deixar uma turma só, né? Aí eu abri turma 2, sold out, em menos de um dia, sold out. Aí eu, cara, vou abrir turma de criança, 10 vagas também, sold out. Então assim, em uma semana eu já tinha, sei lá, 40, 50 alunos só em jiu-jitsu na academia. Aí fora boxing, fora muay thai, taekwondo e judô, né? Então assim, a coisa cresceu meio rápido, assim, né? Então aí a gente começou a fazer isso aí e agora a gente, graças a Deus, estamos aí com quase 150 alunos. Quando ele trouxe essa ideia pra você, e assim, como business, quais foram as pesquisas que você fez? Porque, como você disse, aqui é hóquei e beisebol, quase que uma temporada de inverno, outra de verão, então a criança, tá todo mundo ocupado. Troca o esporte. Quais as pesquisas, como que você falou assim, olha, tá bom, eu como empreendedor, sempre quando a gente recebe uma proposta, a veia empreendedora fala assim, topo, vamos lá.
E aí, quais foram os seus primeiros passos antes dessa... Teve essa ideia das salas, né? Mas você fez alguma pesquisa? Você falou assim, ó, deixa eu ver como que é no Canadá como um todo, onde tem jiu-jitsu. Essa pesquisa eu já vinha fazendo desde o Brasil, assim, né? Ah, Porque sim. jiu-jitsu é minha paixão, digamos assim, né? Então eu queria saber onde tinha jiu-jitsu, como funcionava. Nem que seja pra treinar, É, talvez. pra treinar mesmo até, né? Sabia que jiu-jitsu só tinha Winnipeg, aqui perto, em Steinbach, que é 1h30 daqui também. Então, tipo assim, não tinha nenhum jiu-jitsu perto. Sabia que, óbvio, com o advento do UFC crescendo do jeito que cresce, todo mundo gosta de luta, MMA, é moda agora. Sim. Desculpa aí, corta o bloopers aí, né? Com esse negócio do MMA tá na moda. E quando eu cheguei aqui, uma das coisas que a gente fez para poder se adaptar na cidade, isso foi uma estratégia que eu e minha esposa a gente usou meio de caso pensado. A gente falou assim: a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai se inscrever no CrossFit. A gente sabia que tinha CrossFit, porque tinha olhado online, a gente já fazia CrossFit no Brasil. E a gente sabe que o CrossFit, ele é muito... Não é só o treino em si, é a comunidade em volta da academia, né? Sim. Então vamos fazer CrossFit, que a gente vai começar a conhecer pessoas do Canadá e começar a conviver com eles, né? E aí, quando eu começava a conversar com as pessoas, ou as pessoas começavam a me seguir no Instagram, e falavam, cara, tu é faixa preta de jiu-jitsu? Cara, eu adoraria aprender. Então eu pensei, cara, tem um mercadinho aqui, deve ter, entendeu? Algum mercado deve ter. Então o que a gente fez? Quando a gente decidiu abrir a academia, eu já sabia que existia um certo interesse, não sabia o tamanho desse interesse, né? O que a gente fez foi o seguinte, vamos abrir com o mínimo de risco possível, vamos minimizar o risco ao máximo que a gente conseguir, vamos. Então o que a gente fez? Na Thunder, eu era dono de um prédio, então a gente tinha salas vazias na Thunder, né, como sócio. E eu falei, vou pegar a sala da Thunder. Então a gente pegou a sala da Thunder pra começar, entendeu? Pagava um aluguel, óbvio, né, porque eu tava usando pra outro fim, outro propósito. Mas, assim, com risco baixíssimo. Casa, né? Tava em casa. Assim, eu não tinha um contrato, entendeu? E ele já sabia que eu vou fazer por um teste, entendeu? O meu sócio sabia disso. Eu falei assim, vou usar, mas é um teste. O custo de investimento nosso era tatame. Tatame não é uma coisa que é caríssima, entendeu? A gente comprou 90 placas de tatame, né? Porque, sei lá, falar 6, 7 mil dólares, entendeu? Não é uma coisa que vai quebrar ninguém se tu investir 6, 7 mil dólares. Foi assim que a gente abriu. Beleza, agora tem que começar a rodar. Então o desafio é trazer gente pra dentro da academia. E aí a gente sabia que a gente tinha que chegar um número assim, ó, se a gente tiver menos do que 30 por mês, a gente tá pagando pra funcionar. Menos que 30, menos que 37 pessoas, era o número exato. Era o break-even. O break-even era 37 pessoas. Então, assim, ó, se tiver menos de 37 pessoas, a gente vai estar pagando pra operar. Então, assim, vamos ter que ter 37 pessoas. A gente nunca operou com menos de... Acho que o menor número que a gente operou foi 67 pessoas no primeiro mês. Então, tipo assim, graças a Deus, desde o início deu lucro. Tranquilo, né? Então, assim, foi sempre muito, muito tranquilo nessa questão, né? Então, assim, duas coisas. Pesquisar um pouquinho, tipo assim, não fui muito lá, mas principalmente minimizar o risco, entendeu? Sim. Se eu perder 7 mil, comprei um monte de tatame, até vou revender o tatame, vou ganhar uns 4 de volta, talvez, entendeu? Então, assim, não tem risco pra operar. Investimento baixo e despesa fixa baixa é o segredo para começar sem você se estressar, né? Se você ter que amanhecer, vamos supor, segunda-feira, preocupado com o dia 30, vai chegar e você tem um aluguel, tem despesa, tem água, tem luz, tem... O tamanho do seu risco tem que ser exatamente proporcional ao tamanho da sua pesquisa. Se o teu risco é muito alto, tu vai ter que pesquisar muito. Sim. Se o teu risco é baixo, tu pode ter uma... eu acho que vai dar. Vou tentar, entendeu? Se o teu risco é muito alto, cara, pesquisa muito. Pesquisa, estrutura, cria plano, entendeu? Aí tu vai. Se o risco é baixo, testa. E você ficou com isso paralelo nesse tempo? Quando você abriu, você ainda trabalhava no marketing? Eu trabalho até hoje com marketing, né? Não parei de trabalhar com marketing. Eu recebi a minha ideia não era essa. A minha ideia era largar e ficar só com a academia, né? A minha ideia era sair da Thunder, né? Fazer uma transição de saída da Thunder e ficar só com a academia. A academia estava, graças a Deus, foi muito rápida para quebrar a barreira dos 100 alunos, assim, que era uma barreira que já fazia um resultado legal pra gente. Era o número na sua cabeça? Era o número na cabeça. Quando tiver 100 alunos, eu paro de trabalhar com marketing, vou trabalhar só com jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu ele não é só academia. As pessoas pensam, a academia é uma fonte de renda. Na verdade, o jiu-jitsu hoje me traz 3 fontes de renda. Eu posso explicar depois o que são essas fontes de renda do jiu-jitsu. Mas, assim, o jiu-jitsu ele gera muito mais coisas, né? Só que aí, eu tava nessa transição de quase saindo da Thunder, eu vou sair para ficar só na academia. E aí eu recebi uma proposta de uma empresa de cozinhas daqui. É a maior empresa da cidade de Morgan, na verdade. E eles chegaram, a gente precisa de um diretor de marketing. E a gente quer trazer inovação, a gente quer mudar o jeito que a gente faz marketing aqui. E esse é o valor que a gente está te pagando. Então, tu aceitaria vir para trabalhar com a gente. Aí o número saltou. Para eu poder agora viver só do jiu-jitsu, para compensar o mesmo ganho, eu teria que ter 400 alunos, entendeu? Aí eu falei, cara, acho que ainda dá para tocar do mesmo jeito. Vamos tocar as duas coisas, porque ainda tem um pouco de energia. Não tô tão velhinho assim ainda. Você subiu o número, né? Agora 400, aí eu posso... Entendeu? Aí, putz, 400 alunos aqui vai ser uma puxada mais... Vai levar mais tempo para poder a gente chegar nesse número estável, né? Então, aí hoje eu trabalho como diretor de marketing da Decor. A Decor é uma empresa de cozinha, ela é uma das top 20 maiores empresas de cozinha da América do Norte. A gente faz cerca de 500 cozinhas por dia, mais ou menos. Então, assim...
Quando você fala cozinhas, no Brasil tem um outro nome, não é modular, não, é... Planejados? Planejados. Planejados. Cozinhas Seria no planejados. A gente chama aqui de... É um pouquinho diferente do planejado, a gente chama de custom. Porque assim, ó, tu pode... No Brasil é muito baseado no MDF, no HDF e essas coisas. A gente tem uma linha dessa, mas isso representa 5% das nossas vendas. 95% das vendas que a gente faz hoje lá é cozinhas que são pintadas à mão. Então, tipo assim, tu escolhe a cor que tu quer, a gente consegue construir a cor que tu quiser. Entendeu? Então são realmente cozinhas customizadas, né? Entendi. E hoje continua rodando em paralelo? Continua rodando em paralelo. Antes disso, eu queria te perguntar, o seu sócio da academia é canadense? É canadense. E como foi essa experiência de ter um sócio canadense? Você ficou apreensivo? Você já o conhecia antes? Não fiquei apreensivo, não posso dizer que eu fiquei apreensivo, assim. Eu conheci, como eu te falei, conheci ele nesse curso, assim, né? Eu não fiquei apreensivo por um motivo muito específico. Primeiro, eu já tinha um sócio na agência de marketing, já sabia mais ou menos como é que ia lidar, entendeu? Segundo, eu sabia que a minha sociedade com ele é uma coisa que ia acontecer e eu não tinha riscos com a sociedade, entendeu? Era uma sociedade de risco mínimo, entendeu? Ele ia entrar com capital, eu ia entrar com pouco e aí a gente ia fazer o negócio acontecer e não ia ter risco pra ninguém, entendeu? Uhum. No sentido, tipo assim, se o negócio quebrar, eu vou perder uma casa, que a gente falei. O negócio quebrar, a gente fecha a porta, vende tatame e continuamos amigos, entendeu? Uhum. Então, assim, sabia que o risco era baixo, entendeu? Mas o bônus de ter ele comigo era muito bom, por alguns motivos. Não entendo de lei canadense. Não entendo do processo de abrir uma empresa no Canadá da maneira que ele entende. Ele já é um empreendedor em série, ele tem mais de uma empresa, ele tem algumas empresas que ele é dono, entendeu? Entende todos os meandros de contabilidade, de advogado, de marca, coisas que eu levaria anos para aprender, ele trouxe expertise, entendeu? Eu entendi de jiu-jitsu, entendi de luta, mas eu entendi dessa parte estrutural de academia, entendeu? De estrutura de custo, de FII, de software para gestão de academia, de como funciona para contratar outros professores e toda essa relação, entendeu? Então, essa expertise que ele trouxe para o business ajudou muito a gente a crescer. Ele já tinha, então, alguma coisa nessa área de fitness? Ele tem uma academia. Ele já tinha academia? Ele tem uma academia também né, é uma academia de condicionamento físico, né? É uma academia que faz... Eles têm alguns programas lá. Qualquer pessoa pode chegar lá e treinar, mas ao mesmo não é uma academia que tu pode chegar e treinar sozinho. É tudo com professores, né? São aulas com professores ou personal trainers. E eles também têm um programa muito forte de treinamento de atletas. Então, eles fazem muita preparação de atleta que está em off-season. Por exemplo, tem muita gente aqui que vai jogar hockey em universidade, né? E eles, na off-season, eles vêm pra cá, eles não podem ficar parados, mas não tem hockey. Então, o que eles fazem? Vão pra academia e fazem esse treinamento com esses caras de off-season, né? Então, eles fazem muito isso pra hockey, faz pra basquete e pra futebol também, pra soccer também. Quais foram as coisas, por exemplo, quem tá lá no Brasil ou quem tá em outros países que também tem experiência de Brasil, de academia, ou de academia de luta, e às vezes pensa em montar alguma coisa no Canadá. O que são as características ou as coisas que você vê que são mais diferentes e as coisas que são mais parecidas? Você fala só, isso daqui do Brasil deu certo, ou isso daqui não daria, ou isso aqui foi diferente? Tá, eu vou te dar... vou separar essa tua pergunta em duas respostas, tá? Vamos uma, lá. Fitness em geral e outra jiu-jitsu específico, tá? Fitness em geral. No Brasil, para tu dar aula de fitness, seja o qual for, tu tem que ser formado em educação física. Sim. Aqui não. Aqui, literalmente, tu faz um curso de personal trainer de um final de semana. Posso tirar aqui e botar lá. Onde eu boto o aqui? Deixa eu botar pra cá. Super-homem? É, super-homem. Agora mudou. Agora é o professor. Agora não é marketing, agora é jiu-jitsu. Então agora a gente tira o óculos. Como eu tava falando do fitness, né? Aqui tu não precisa ter educação física, entendeu? Aqui se tu fizer um curso de instrução de personal trainer, tu pode começar a dar aula em uma semana, entendeu? Nutrição, a mesma coisa. Tu não precisa ser nutricionista aqui. Tu faz um curso de nutrition coach, que eles chamam, e tu consegue trabalhar como um coach de nutrição. Então, a barreira de entrada é muito menor. Sim. Porém, o mercado é saturado. Então, se tu quer ser bom, tu tem que ser bom de verdade, entendeu? Tu tem que provar que tu é bom, tem que saber que tu é bom. E não é bom só de fitness, né? Tem que ser bom de fitness no sentido de saber dar uma aula boa, de saber entregar resultado pro teu cliente nessa área do fitness, mas tem que saber customer service, tem que saber atender, tem que saber vender, tem que saber reter cliente. Todas essas coisas também tu vai ter que saber. Então, tu tem que ser muito mais empreendedor, né? Porque aquela velha história, se a barreira de entrada é difícil, vai ter poucos players, né? Sim. Agora, se a barreira de entrada é um final de semana, um cursinho de R$400, de $400, qualquer um pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, os melhores vão fazer, sempre os top performers, os outliers vão fazer mais dinheiro que os outros, né? Agora, falando do jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem uma coisa que assim, o jiu-jitsu chama-se, no Brasil a gente chama de jiu-jitsu, né? Aqui a gente chama de Brazilian Jiu-Jitsu, né? Ah, é? Aqui a pessoa não chama de jiu-jitsu, chama de Brazilian Jiu-Jitsu, ou BJJ, né? Porque pra gente no Brasil, tu não vai chamar uma coisa... Porque brasileira, é que nem né? Castanha do Pará, tu chama de castanha, né? Castanha do Pará, aqui chama de Brazilian Nuts. Não, é só nuts, né? Uhum. Então, a questão é, o melhor jiu-jitsu do mundo tá no Brasil.
em termos de... É a fonte do jiu-jitsu, né? É onde sai o jiu-jitsu. Onde sai até hoje os melhores atletas ainda saem de lá. O jiu-jitsu está ficando popular nos Estados Unidos e tem os melhores centros de treinamento estão nos Estados Unidos. Sim, os melhores centros de treinamento de jiu-jitsu hoje, alta performance, estão nos Estados Unidos. Regidos por brasileiros, coachados por brasileiros e treinando com brasileiros, entendeu? Quando chega no Canadá, o jiu-jitsu tem que ser o jiu-jitsu de brasileiro. É um jiu-jitsu melhor, é um jiu-jitsu de maior qualidade, né? Porém, existe uma questão que as pessoas que vêm do Brasil com a mentalidade de academia de jiu-jitsu do Brasil tem que mudar na hora. As pessoas aqui elas não aceitam a relação discípulo-mestre que existe no Brasil. No Brasil existe quase um culto à pessoa do professor, do mestre de jiu-jitsu. O que eu nunca achei legal, e graças a Deus meus professores nesse tempo todo nunca foram assim, né? Meus professores sempre foram pessoas de relação muito aberta e transparente. Aqui isso não existe, não deve existir. O aluno está pagando uma mensalidade e tu está ali para prestar um serviço. Eu não estou dizendo que a relação com isso tem que ser fria e isso tem que ser business. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo é, tu tem que entender que tu está ali na posição de entregar um produto. Que tu está ali na posição de entregar uma coisa que tem que ser... a pessoa tem que entender, a pessoa tem que se sentir bem, entendeu? Tem toda essa questão que no Brasil não existe. E com isso em mente e no coração, eu sempre tive essa ideia no coração. Porque assim, a minha academia é uma coisa que é um grande erro que as pessoas fazem, e no Brasil ainda existe muito isso. Eu não posso, desculpa, estou generalizando aqui, né? Dizendo que todo mundo no Brasil é assim, nem todo mundo no Brasil é assim. Tem academias muito boas no Brasil que fazem um trabalho muito profissional. Mas no geral isso é o que a gente vê, né? Uma das coisas que a gente tem que ver, assim, que é diferente é, no Brasil, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, só treinava jiu-jitsu quem era casca grossa. Se tu não aguentasse a porrada, tu saía fora. Tu não ficava lá dentro. Você não mudava nem de faixa. Não mudava nem de faixa. Tu não nem passava um mês na academia, entendeu? Se tu não fosse casca grossa, né? Eu sei. Tipo assim, que nem eles falam assim, eles esfregavam o chão contigo por um ano pra tu ficar um cara duro. Sim. Aqui a gente transforma meninos em homens, se dizia, né? Que é, no meu ponto de vista, hoje em dia, uma total ignorância, se for pensar, né? O que acontece é, essas academias, elas não crescem. Porque se tu pensar que tu vai focar só nos casca grossa, digamos que casca grossa vamos traduzir para competidores, tá? Sim. Se tu focar só em competidores, existe uma estatística que diz que 3% das pessoas que treinam jiu-jitsu vão competir um dia. Não significa que vão ser competidores ou atletas. 3% vão participar de uma competição um dia. Entendeu? Agora, se tu tens um mercado desse tamanho, tu vai focar em 3%, ou tu vai ser muito elite e muito bom no que tu faz, e vai ter só competidor no teu time, ou tu não cresce. A realidade é, em cidades como Florianópolis, por exemplo, onde eu morava no Brasil, tem provavelmente mais de 100 academias de jiu-jitsu, 100 lugares com jiu-jitsu treinando, entendeu? Como é que tu se diferencia tanto assim só com o competidor? Não tem como. Então, o que acontece? Aqui o foco da minha academia não é o competidor. O competidor, eu tenho competidores? Tenho. Tenho medalhas? Tenho. Tenho campeões? Tenho. Mas o foco da academia é uma academia que é convidativa para qualquer pessoa. Eu quero que uma criança seja bem-vinda na minha academia e se sinta bem, e se divirta e aprenda jiu-jitsu. Eu quero que uma mulher chegue lá e se sinta bem, se sinta confortável. Os lugares para as pessoas sentar é um lugar que os pais podem assistir toda a aula. A gente não tem nada para esconder de ninguém, entendeu? Tudo que a gente faz, as pessoas podem olhar, entendeu? Meus meninos fazem aula com você lá. Pois é. E a gente vê que não é uma guerra, né? As crianças vão para se divertir, aprender princípios, né? A gente vê muito isso. Princípios, valores... aquele ambiente ali não é um ambiente para estressar a criança ou estressar o adulto. Você não chega lá apreensivo, né? Vou vir cá para lutar. Você veio para aprender uma técnica e aprender valores e princípios. Total. É exatamente isso. Com criança a gente tem muita questão da ludicidade, né? A gente quer que ela aprenda os movimentos, mas a gente sabe que uma criança, dependendo da faixa etária, ela tem um poder de concentração muito pequeno, né? Então por isso que a gente tem aula de 6 e 7 anos de idade, 8 e 9, 10 a 14. Porque a gente sabe que o de 6 e 7, ele vai ter 5 minutos de concentração. A gente sabe e o resto é fazer eles movimentar, fazer eles mexer, entendeu? Corre, faz isso, faz aquilo, muda aqui, muda ali. Quando tu faz eles movimentar, eles focam. Mas o poder de concentrar para aprender uma posição vai ser 5 minutos. Né? Agora, uma criança de 8 a 9, talvez já tenha 10 minutos de concentração. Uma criança de 10 a 14, tu já talvez consiga segurar 15 minutos de concentração. E talvez para funcionar 15 minutos tem que ser 5 minutos, brinca um pouquinho, 5 minutos, brinca um pouquinho. E quando eu falo brincar, não é brincar de jogar bola ou fazer qualquer coisa. Não, é uma brincadeira relacionada ao que a gente está fazendo aqui, entendeu? Sim. Relacionada ao movimento, né? E o que tu falou agora é uma coisa importante, assim, a gente quer que o jiu-jitsu, que a academia seja um lugar para que as pessoas cheguem lá e relaxem. Eu tenho médicos, eu tenho dentistas, eu tenho advogados, eu tenho pintores, eu tenho pessoas que trabalham em linha de produção, eu tenho policiais, entendeu? Pessoas dos mais diversos backgrounds lá. E isso é uma coisa que é muito linda do jiu-jitsu. Tu não tem assim, dentro de uma sala, tu não tem assim, eu tenho o tênis da Nike, Shox, não sei o que, e o outro tá jogando de bamba. Não. Aqui tá todo mundo de kimono, de pé descalço.
Então não tem diferença. Não interessa de onde tu é, como tu veio, o jiu-jitsu ele tira essa diferença. Não tem diferença entre o rico e o pobre. O jiu-jitsu é o mesmo, entendeu? Então ali é um ambiente que a gente não quer ter barreiras nem labels, entendeu? A gente tá ali pra treinar jiu-jitsu. Uma das coisas que a gente tem, inclusive, a gente tem grupo de WhatsApp com a galera toda, a gente fica falando ali. Uma coisa que a gente não faz, nunca vai fazer, é falar de coisas que não são jiu-jitsu, entendeu? Sim. Porque eu não quero saber se tu é de esquerda ou de direita, eu não quero saber se tu é cristão ou se tu é anticristão. Aqui a gente tá falando de jiu-jitsu. A moda é falar, não quero saber se você tomou a vacina ou não, se você... Esse foi uma das primeiras regras que eu criei. Cara, aqui não interessa se tu é vax, anti-vax, não quero saber. Não quero saber. Esse grupo aqui fala de jiu-jitsu. Sim. E acabou. Né? E como business, Marcos, quais são os desafios ou as oportunidades que você vê agora? A academia tem quanto tempo? Tem 2 anos agora. Vai fazer 2 anos em agosto agora. Nesses 2 anos você mudou de local também, não é isso? A gente mudou por uma questão, não por uma questão... por algumas questões, né? Uma delas, a gente estava querendo sair da sala que a gente começou de teste. Né? A gente queria uma sala maior. E uma estrutura melhor, né? A gente estava numa sala que não tinha banheiros, não tinha... O banheiro tipo, era fora da sala, né? E era um banheiro só com toalete, não era tipo um banheiro com chuveiros e tudo mais, né? E a gente queria um espaço que a gente pudesse expandir e crescer e tudo mais. E aconteceu que no primeiro ano, no aniversário de um ano, a gente organizou uma competição, né? Nossa primeira competição. Aberta. Uma semana depois, a gente montou o tatame na academia e veio uma enchente e inundou a sala. E a gente cheguei lá pra pegar as coisas, o tatame boiando, assim, né? Nossa. Na água, uma água no meu joelho, né? E aquilo ali destruiu a sala, né? E aí, óbvio que tem seguro, aí o seguro tem que reformar a sala, mas enquanto o seguro tá reformando a sala ficaria fechada. E aí, em conversa com o Kurt, com o meu sócio, a gente chegou e falou, cara, o que a gente vai fazer? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra academia dele, que ele tinha academia grande, e tem um espaço na academia dele, que era um espaço aberto, que é esse espaço para treinamento de pliometria e coisas para jogadores de hockey e tal. Ele falou, cara, vamos botar o tatame aqui, vamos ver se a gente derruba essa parede aqui, a gente faz uma reforma pequena, e a gente consegue ficar no mesmo local juntos por um tempo, a gente consegue diminuir o custo das 2 academias, enfim, né? E aí foi o que a gente fez, a gente acabou juntando a operação com as 2 academias no mesmo prédio. Então isso ajudou. Por um lado foi um desafio, porque pô, a gente estava com o tatame boiando na água lá, foi bem ruim nesse sentido. Mas a gente conseguiu juntar as operações, conseguiu ficar operacionalmente mais viável para as 2 academias. E agora a gente está num ponto que a gente está querendo aumentar a academia, que está querendo dobrar o tamanho da academia. Ótimo. Mas continuar junto, que a gente percebeu que existia uma sinergia muito boa, né? Entre os 2 negócios. Muitas vezes a criança treina jiu-jitsu e a mãe está fazendo aula de fitness no outro lado, né? Então assim, essa sinergia de ter os dois juntos é muito bom. Dividir o espaço. E às vezes acontece isso, né? Alguma coisa te impulsiona, mesmo às vezes você olha lá, deu uma enchente e inundou tudo, mas aquilo te deu a oportunidade de ver diferente, né? Exatamente. Sair um pouco da rotina ali do que estava acontecendo todo dia e pensar fora da caixa. Total. E criar alguma coisa diferente ali, né? A gente não tem... aquela velha história. Uma coisa que eu tenho tentado treinar o meu coração e a minha mente cada vez mais tu só tem poder de ação nas coisas que tem controle. O que tu não tem controle, tu não tem controle. Tu não adianta estressar. Enchente, inundou um negócio. O que eu posso fazer? Cara, nada. Agora eu vou ter que lidar com isso aqui e vou achar melhor fazer do limão uma limonada. O que eu posso fazer de melhor pra isso aqui? Entendeu? E assim funciona, a vida que segue. Então, voltando lá, o que você imagina aí pra academia nos próximos... Legal. Ou pro Marcos? Legal. Na academia, assim, a gente tem o projeto da academia, ele é um projeto que ainda tá em crescimento. A gente tá bem, como eu te falei, a gente tem 2 anos de academia. Graças a Deus a academia é uma academia de um tamanho legal já, especialmente pra região onde a gente tá. Mas a gente tem alguns projetos, né? Que nem eu estava te explicando ali, a academia, o jiu-jitsu hoje ele representa mais de uma fonte de renda para mim, no sentido de que a academia é uma das coisas que a gente tem. Outra coisa que a gente faz, a gente tem uma empresa que organiza eventos de jiu-jitsu. Então a gente já organizou 3 campeonatos de jiu-jitsu, agora a gente vai organizar mais um esse ano, né? A gente faz 2 campeonatos por ano. E eu vou começar a fazer um evento de lutas casadas, de lutas profissionais. Então assim, é um evento que é feito num teatro, com ingressos, e as pessoas vão lá para assistir um evento de alta qualidade, um evento como se fosse um teatro qualquer, um concerto, né? Então a gente vai fazer o primeiro desse evento aqui em novembro em Winkler, né? Então assim, a gente está expandindo essa área de eventos bastante também. Na área de jiu-jitsu ou jiu-jitsu. Só tudo é... Tudo em relação ao jiu-jitsu, entendeu? Ótimo. Então, por exemplo assim, a gente faz o campeonato de jiu-jitsu. Então a gente alugou um espaço aqui, a gente botou 400 atletas na nossa primeira edição. Não, desculpa, 260 na primeira edição, 400 e pouco na segunda edição. Agora a gente está indo para a terceira edição do campeonato. E a gente espera mais ou menos chegar nesse nível. A gente é o primeiro campeonato em Manitoba a pagar dinheiro como premiação. Então, tipo assim, o campeão absoluto do meu campeonato ganha $1.000, entendeu? Então, assim, com esse campeonato, a gente está começando a trazer gente de fora. A gente teve, no último campeonato que a gente fez, a gente teve gente dos Estados Unidos vindo lutar, gente de Ontário, gente de Alberta, gente de Saskatchewan e gente aqui de Manitoba. Então, veio gente de tudo que é lado,
né? Então a gente tá fazendo essas coisas para poder... É bom pra gente que a gente divulga o jiu-jitsu. Sim. Então é quase que um ciclo virtuoso, né? A gente divulga o jiu-jitsu na região criando campeonatos, ao mesmo tempo isso alimenta a academia com mais alunos e cria esse ciclo virtuoso. E agora, além desses campeonatos de jiu-jitsu, só pra explicar pra quem não conhece, é literalmente a gente pega um ginásio, bota o tatame lá, com algumas áreas de luta e tal, as pessoas pagam uma inscrição e vão lutar e se divertir. Um campeonato amador, total, né? Agora a gente está começando a partir para um outro tipo de evento também, que é um evento que a gente chama de Super Fight. Né? O que seria o Super Fight, evento de Super Fight? A gente aluga um teatro, a gente bota o tatame no palco com iluminação especial. A regra é uma regra modificada, não é uma regra esportiva, uma regra, por exemplo, não existe pontos mais, é só finalização, só ganha quem finalizar, entendeu? E vale tudo, vale chave de joelho, chave de pé, chave de orelha, chave de nariz, enfim, né? Vale qualquer chave. Vale uma coisa que a gente chama de nightmare, que é tapar a boca, né? Tapar o nariz e a boca, enfim. É uma regra um pouco muito mais pro entretenimento do que para o amante do jiu-jitsu, né? Então a gente vai começar esse tipo de evento, porque esse tipo de evento, ele tem uma penetração na comunidade maior. Tu não precisa ser praticante de jiu-jitsu pra entender. Tu vai lá, eu sei, cara... Sou lutador e... Eu tenho que fazer aquele cara lá fazer o outro bater, entendeu? Então, meio que um vale tudo seria? Não é um vale tudo, é grappling. A gente chama de grappling é luta agarrada, né? Sim. Não tem soco, não tem chute, ninguém vai sair machucado, né? Mas assim, as pessoas ela tem que chegar lá e ela tem que achar uma finalização, uma chave de braço ou um estrangulamento, né? Óbvio que para esse evento não é qualquer um que se inscreve e pode vir lutar. Na minha competição, qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer pessoa vai ter uma diversão lá, se divertir e participar. No evento de super luta é só para atleta profissional. Então eu só vou trazer atleta para lutar que já é faixa preta, que já tem uma carreira no jiu-jitsu, entendeu? Então esse vai ser diferente. Né? Entendi. E isso ainda rodando em paralelo com o seu business, seu trabalho na Decor. Sim. E tem mais uma coisa que a gente ainda, que o jiu-jitsu ainda, como eu esqueci de comentar, tem a parte da academia, tem a parte de eventos e tem a parte de equipamento para jiu-jitsu. Então a gente tem linha de kimono, a gente tem roupa, a gente tem moletom, tem calça, tem tudo isso. E isso, as três coisas, como ela tem uma comunidade, ela se alimenta. Então eu tenho 100 alunos, esses 100 alunos competem no meu evento. Sim. Também compram o meu kimono. Também falo pros amigos deles. E assim as coisas vão a marca, né? Você tá criando uma brand, uma marca do... É uma marca que tem várias facetas ali. Sim, excelente. E como que você pensa nessa conciliação, Marcos? Chega um ponto também que fica balançado, né? Porque tem o Marcos pai, a família, o business, esse full time e essa administração. Quais são as suas? Qual é a habilidade que você tenta equilibrar? Um empreendedor é difícil ter o equilíbrio. Sim. É uma luta constante, mas como que você faz o seu? A gente, isso falou agora, é uma luta constante. A gente sempre é como se você sabe aquele no circo que tinha aquele cara dos pratos que ficava rodando os pratinhos. Vem aqui, roda um pratinho, depois vai aqui, roda outro pratinho, aí vai lá, roda outro pratinho. Sim. Infelizmente a vida é assim. Você trabalha com 3, 4 coisas, tem família, aqui, ó, agora dá atenção pra família. Agora vai lá, tem que fazer o negócio do business. Agora vai lá, posso não sei o quê, entendeu? Meu pai que costumava brincar assim, tá, mas pai, não tem mais tempo pra fazer, cara, o que tu faz da meia-noite às 6 da manhã? Isso aí. Dá um jeito, né? Mas assim, uma coisa que pra mim é fundamental pra tu poder... Duas coisas sobre isso, né? Que é fundamental pra tu poder ter rodar todas as coisas ao mesmo tempo é time. Não tem como fazer sozinho. Tu não tem como ser super-herói sozinho. Tu tem que ter gente que tu confia, gente boa, que tu pode passar a responsabilidade, eles vão assumir a bronca contigo. E eu tenho, em todos esses empreendimentos, eu tenho essas pessoas, né? E a outra coisa que eu queria comentar é prioridade. Qual que é a tua prioridade? Tua prioridade é fazer dinheiro, tua prioridade é fazer o teu negócio crescer, tua prioridade é ser um bom empregado, tua prioridade é ser um bom pai. Não existe, eu tenho 5 prioridades. Não existe prioridades. Prioridade é uma coisa só. A minha prioridade como pessoa é ser o melhor pai que eu posso para minhas filhas e o melhor marido para minha esposa. Se tudo o resto quebrar e eu tiver que... Cara, o que tu escolhe? Eu escolho minha família 100%, entendeu? Mas isso é uma opção minha, né? Sim. Tem pessoas que pensam diferente, que não, eu acho que a minha carreira profissional é muito importante. A minha carreira profissional é muito importante, mas como eu te falei, eu decidi mudar para o Canadá, para uma cidade que não tem nenhuma perspectiva de carreira muito grande, pensando que seria um lugar melhor para minha família, ponto. O resto vem depois. O resto é o que vem depois. O principal foco é a minha esposa e minhas 2 filhas. Então, e uma coisa que é importante, assim, uma coisa que eu acho legal, acho que o casal deve ser assim, a minha esposa é muito isso pra mim, é aquele reality check, né? Tipo assim, tem alguns dias que eu tô indo muito pra cá, eu falo, hey, começa a focar aqui também. Lembra que aqui, a tua família é aqui, né? Aqui é o teu maior investimento, né? Ela fala às vezes, e é a maior verdade. Então, assim, ter alguém que te ajuda a balancear é muito importante. Uma das coisas, por exemplo, que aconteceu um tempo atrás, eu dava aula segunda a sexta. Eu dava aula todos os dias e todas as manhãs.
No início da academia eu trabalhava full time e dava aula todas as noites e todas as manhãs. Cobriu todo... Não tem isso que é. Eu chegava em casa pra dormir e tomar banho e dormir e deu. Era o que eu fazia, né? E a minha esposa estava grávida. E a gente achou, não, vai ser tranquilo, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. E tendo essa comunicação e esse alinhamento com a minha esposa foi importante porque chegou um momento que ela falou assim, cara, acho que vamos rearranjar, vamos tentar reestruturar para tu poder ficar mais tempo em casa. Eu falei, cara, vamos. Aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu cortei eu dava aula particular, né? Eu parei de dar aula particular. Falei, cara, não tem como continuar dando aula particular agora, nesse momento, porque eu tenho que focar na família também. A segunda coisa foi começar a achar pessoas que tinham capacidade de ensinar. Ah, mas essa pessoa é uma faixa preta? Não, não é a faixa preta. Mas tem muito faixa preta muito bom, muito duro de competição que não sabe ensinar, entendeu? Então é alguém que tem a capacidade de ensinar, ter paciência, de ter amor e desprendimento para ensinar alguém. Comecei a achar essas pessoas dentro do meu time e comecei a trazer eles para mim. Hey, vamos fazer umas aulas comigo aqui, vamos trabalhar mais de perto. Vamos aprender. Tu tem interesse? Tenho. Então hoje, por exemplo, eu tenho um time comigo lá de 6 pessoas dando aula. Não sou só eu, entendeu? E todos eles formados dentro da academia. Então são todas pessoas que conhecem a minha cultura, conhecem o jeito que eu quero que a academia seja guiada, sabe o jeito que eu quero que eles tratem os clientes e os alunos. Porque eu não quero que o Marcos tenha esse jeito, mas os outros são... Não tem meu jeito. Esse é o jeito level de ser. É o jeito level de atender o cliente, entendeu? E aí com isso comecei a ter mais espaço para poder respirar. Tanto é que, como eu te falei, acho que foi 3 meses atrás, eu passei 3 semanas no Brasil. Coisa que seria impensável se estivesse dando todas as aulas, né? Então agora com o time, eu consigo ter... Ok, a estrutura está aqui, as coisas rodam, eu continuo sendo o cara que cuida do programa, eu continuo dando 3 noites por semana de aula, mas eu tenho gente que toca para mim. Outra coisa também que ajuda também é o envolvimento da família, né? Minha esposa treina jiu-jitsu, minha filha treina jiu-jitsu, o neném não treina jiu-jitsu ainda porque não tem aula, não tem baby class. Mas assim, a família toda tá lá na academia, né? A Laura, minha filha mais velha, ela tá todas as noites que eu tô na academia, ela tá comigo, né? A Marina vai nos dias que eu não tô, ela vai pra 1 horinha da aula dela lá também, entendeu? Então, essa aqui é a questão, né? Querendo ou não, quando você empreende, quando você começa um negócio, você traz a família junto, né? Assim, Total. Vários negócios que a gente vê que... Igual o seu pai levou você. Total. Não, e assim, cara, é fundamental. Mesmo que tu, digamos assim, tu tem um espírito empreendedor, vou abrir um negócio, mas a minha esposa tem um negócio dela, ela não vai trabalhar comigo, ela continua com o emprego dela. Se ela não tiver um buy-in na tua ideia, se ela não tiver contigo na tua ideia, te dando suporte, te dando, vai lá que eu seguro a bronca aqui, então não vai dar, é muito difícil dar certo. Não vou dizer que não vai dar certo, mas é muito difícil, entendeu? Ter o suporte familiar para empreender é muito importante. Até porque em alguns momentos de empreender, você toma porrada, né? Vários. Não é só bater. Vários. E nessa caminhada desses 2 anos, quais foram as maiores porradas aí que você pode falar que você tomou? E elas estão relacionadas a ser no Canadá? Ou como foi isso? Quais foram? Maiores porradas que eu tomei. A maior porrada que eu tomei foi eu lembro de uma específica, assim, graças a Deus assim, ter sido uma jornada muito boa, assim, né? Além dessa questão do balanço que a gente acabou de falar, assim, que tem que estar toda hora se balanceando e tem que dar atenção pra família, tem que cuidar da família, tem que cuidar de tudo certinho, né? Foi uma pessoa que entrou, um aluno meu, ele veio de fora de uma outra academia, então ele já veio com uma cultura formada, e ele chegou na minha academia, ficou 1 ano e ele achou que a minha cultura estava errada, que o jeito que eu estava fazendo era errado, entendeu? E o que ele falou pra mim, as palavras que ele falou pra mim foram palavras duras e eu não gostei do que eu ouvi, entendeu? Mesmo sabendo que ele estava errado na visão dele, entendeu? Receber às vezes um feedback muito direto de uma coisa porque assim, as pessoas elas olham a realidade por uma lente do que elas vê da vida delas, da experiência que elas têm, né? Ele estava compartilhando a realidade dele pela lente dele, entendeu? Que não era a realidade que eu queria pra minha academia, não é o jeito que eu queria, mas mesmo assim foi duro receber. Machucou, sabe assim, magoou assim o que ele falou, né? Foi logo no começo, assim, nas primeiras... Não foi faz 1 ano mais ou menos, assim, foi bem no meio dessa jornada, assim, né? Mas coisas que acontecem, né? Tu não vai agradar todo mundo, né? Especialmente num business como o jiu-jitsu, que tu tá ali com pessoas o tempo todo, o teu business é servir pessoas, vão haver momentos que tu não vai conseguir agradar todo mundo, né? Vão haver momentos que a pessoa vai dizer... ou ele ou eu, e tu vai ter que dizer, cara, não tem como escolher, é um business, velho. Né? Um abraço e... Tchau e benção. Abre a porta, tá aí. Exatamente. Você hoje, tendo esse controle, essa estabilidade, você já pensa em outros negócios? Como que é a cabeça aí do... Eu sei que a Marina também tem alguns outros projetos, né? Sim. A Marina começou um projeto muito bonito agora, assim, chama-se Voice for Moms, é o nome do projeto dela, né? Ela trabalhava na Decor também, no departamento de Customer Service da Decor,
E aí ela teve a maternidade, como é que chama aqui? A mat leave, eu esqueci como é que fala em português. Licença maternidade, Isso. obrigado. A licença maternidade dela, que aqui é 1 ano e meio, né? E nesse tempo, ela, como era segundo neném, ela pensou, vai ser barbada, né, cara? Tive um neném, fui barbada, agora o segundo vai ser barbada igual, né? E quando aconteceu de a Estela nascer, tiveram desafios que ela não esperava que tivessem, né? Muito por estar fora do país, muito por estar longe de uma rede de apoio, muito por não ter ninguém conhecido por perto, assim, que seja da rede de apoio, né? E aí ela começou a perceber que ela não era a única, né, nesse problema, né? De ter filhos fora do país de origem, de estar vivendo situações que ela não esperava viver, mesmo tendo já tido uma filha, entendeu? Então ela decidiu criar um projeto que chama-se Voice for Moms, e esse projeto tem o objetivo de ser o recurso número 1 de qualquer pessoa que quer ter filho, qualquer mulher que quer ter filho, né? Então é um recurso de suporte. Sim. Então lá vai ter matérias. Hoje o projeto começou já com muita informação, então ela está compartilhando muito questão de artigo, de blog e tudo mais, mas o projeto tende a crescer, então tem algumas coisas que a gente está querendo fazer dentro desse projeto. Além disso, a academia também, existe um projeto de expansão da academia, né? A gente já entendeu o nosso nicho, o jeito de crescer. A gente não quer, por exemplo, abrir uma academia em cidade grande, não, a gente quer abrir exatamente o modelo que a gente tem em outras cidades menores, porque existem várias comunidades que gostariam de ter uma academia como a nossa e não tem, né? Então existe essa oportunidade na região aqui. Existem pessoas que viajam quase 1 hora para treinar com a gente já, né? Ah, é? Então, assim, daria para fazer outras academias em espaços menores. Nesse momento agora, falando de academia especificamente, a gente está crescendo o projeto, a gente está expandindo o projeto interno, né? A gente está crescendo mais, criando mais aulas, mais número de aulas, treinando mais instrutores e professores para que eles possam ser capacitados para um dia ter uma academia ou abrir uma academia nossa, né? Ter uma filial da Level. Então, essa é um processo que está de amadurecimento interno agora. Assim. A gente já tem a visão de abrir mais, a gente já tem a visão de abrir outros locais. A gente precisa de mão de obra, então para isso a melhor maneira de fazer é treinar o que a gente tem de dentro, né? Entendi. Hoje você tem espaço para... Você teria visão de contratar pessoas, contratar professores, alguma coisa? Você falou que a questão cultural ela é uma dificuldade, né? Isso é um empecilho. Mas assim, a gente tem essa ideia, a gente já tentou algumas incursões, eu tô com uma conversa agora para trazer um casal de professores para trabalhar com a gente. Do Brasil? Do Brasil, faixa preta, o casal de faixa preta e tudo mais. Já tivemos outras conversas antes, né? A questão maior é, como é que a gente estrutura esse projeto para que as pessoas possam chegar aqui com documentação, ninguém quer ter pessoa por baixo do pano, né? A gente quer fazer o negócio como tem que ser feito. Então assim, toda essa questão de estruturação, de job offer e tudo mais, que é uma barreira difícil. A gente tentou uma vez, não deu certo a primeira vez, porque eles falaram que a empresa é muito nova. Agora a empresa já tem um histórico maior e tal, acho que vai ser mais simples de aprovar. Mas com certeza, a questão número 1, na minha visão, porque a Level, a coisa, se eu tivesse que dizer qual é o ponto forte da Level, eu ia dizer cultura. A cultura que a gente criou lá e a comunidade que a gente tem em volta da Level, para mim é o ouro que eu tenho lá. Entendeu? Então, esse ouro, eu não vou deixar ninguém chegar e fazer algo disruptivo, manchar ou quebrar ou machucar a imagem daquilo ali. Não a imagem, mas o que as pessoas vivem ali dentro, entendeu? É o que você construiu, né? Exato. Então, o ponto mais forte, eu não quero saber se tu é campeão mundial de jiu-jitsu, eu não quero saber se tu é o melhor professor que tem. É ótimo ter essas duas coisas, mas tu tem que ter alinhado culturalmente com o que a gente quer fazer aqui. Tu tem que entender que as pessoas estão ali para ter um momento de relax, tu tem que entender que tu não é o mestrão e as pessoas são teus discípulos, tu tem que entender que a relação é diferente, a relação é cliente e serviço, eles são teus clientes. Óbvio que com isso tu pode ser um camarada teu, tu pode ser amigo deles, tu pode fazer churrasco, tu pode ser tudo mais, né? Mas primeiro a relação é cliente e depois a relação de entrega de serviço e tudo mais, né? Entendi. Nós estamos caminhando para o final. Marcos, você não teve a opção de Falo de muito, comer. né, cara? Pô, mas você pode comer. Velho. Eu posso falar um pouquinho? Fala um pouquinho. Isso. Esse podcast aqui é especial, hein? Esse é da Bisnack. Inclusive, a gente tem um vídeo da Bisnack para rodar. Aí dá tempo de você comer o pão de queijo aí, porque... Obrigado. Isso, a gente às vezes não para. Obrigado a Bisnack, que tá com a gente desde o primeiro podcast. Cara, deixa eu falar uma coisa da Bisnack. Eu comprei uns pães de queijo da Bisnack esses dias de goiabada. Sabe quando tu faz o pão de queijo? Cara, eu sou horrível na cozinha, tudo que eu faço sai meia boca, né? Eu botei e segui as instruções que tinha no pacotinho da Bisnack, fiz no forno lá de casa. Sabe aquela coisa que tu bota na boca, assim, que tu fecha o olho, assim, que parece que tu tá comendo pão de queijo de vó?
Era ele? Que tu tá comendo original, assim, era ele, cara. Cara, eu achei incrível isso, incrível. Porque, assim, a gente tá num país diferente. Provavelmente para conseguir os insumos, como é que diz, a matéria-prima para fazer, não deve ser fácil, né? Talvez tenha que ter alguma adaptação, não sei como é que funciona. Eu conheço um pouco que a Bruna Bisneck teve que alterar assim, alguns produtos, inclusive, que não achava no Canadá. Não encontra, então imagina, exato, né? E, cara, aquela coisa assim, de botar na boca, de fechar o olho e falar, cara, quase chorar, sabe assim? O de goiabada, para mim, é o que há. A gente sabe que a maioria das pessoas que empreendem na área de comida brasileira, vem da dor de não... Comer mais um. Vai lá, vou falando e você vai ter oportunidade aí. É da dor de não achar, né? A gente vem... Algumas pessoas comentaram, quando eu viajo, eu sempre procuro um restaurante brasileiro, procuro uma opção brasileira. E quando a Bruna criou esse produto, uma das coisas... Eu não posso falar muito, porque ela vai vir contar, que é o dia que eu venho entrevistar ela. Mas é a questão de... Não tem, né? Não tem o nosso tempero, não tem o nosso sabor, não tem nada parecido. É diferente. É. Outra coisa que eu fiz também foi abrir um desse normal, né? Do pão de queijo só sem sabor. Meu sogro tinha me trazido uma lata de doce de leite. Rapaz, comi um pacotinho desse só abrindo no meio, passando doce de leite quentinho ainda, assim, sabe? O doce de leite derrete. Meu Deus do céu, cara. Fica a dica pro pessoal da Bisneck aí de, quem sabe, fazer um com recheio de doce de leite. Nossa, aí ferrou. Acabou minha dieta. Mas, ô Marcos, a gente tá chegando no final desse bate-papo. Para quem quer empreender, eu sempre deixo os últimos minutos para você deixar uma palavra de encorajamento. Às vezes falar também, na real, o que é, né? Porque não é também um mar de rosas. Empreender não é você achar uma tranquilidade. É um processo. E da sua experiência, desde lá do seu pai, da sua experiência aqui do Canadá, quais são os conselhos que você deixa aí para quem está nos ouvindo ou para quem está nos assistindo? Empreender é maravilhoso. Mas é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Será que faz sentido isso? Sim. O que eu quero dizer com isso é, qualquer um pode empreender. Tu não precisa ser um PhD, tu não precisa ser muito inteligente, nem muito bonito, nem o que fala melhor, não precisa nem nenhuma habilidade especial. Mas é para aqueles que se escolhem. É para aqueles que sabem que vão chorar alguns dias, mas que vão limpar as lágrimas e vão voltar, vão de novo, mais uma vez. É para aqueles que não tem medo de desconhecido, não tem medo de trocar o pneu de um carro enquanto o carro está descendo ladeira abaixo, porque essas são as coisas que vão fazer a diferença entre o que dá certo e o que não dá. Além disso, eu falei meio abstrato e meio, como é que se diz, meio poético, né? Agora falando mais numa linha mais concreta, né? O empreendedor tem que saber que vai ter que aprender sempre. Tipo assim, gostar de aprender é uma coisa importante. Porque quando tu acha que tu sabe todas as respostas, chega alguém e muda todas as perguntas, né? É alguém que vai estar em constante é uma gangorra muitas vezes. Tem que entender que existe uma gangorra emocional que vai estar junto ali. Dias que vai ser euforia, dias que vai ser meio depressivo. Eu vou quebrar. Eu tô o cara mais rico do mundo. Eu vou quebrar. Eu tô o cara mais rico do mundo. Eu vou quebrar. Entender que existem flutuações e que tu vai ter que aprender a lidar com essas coisas também. E uma das coisas assim, cara, isso não serve só pra empreender, né? É um aprendizado que eu aprendi no jiu-jitsu, isso, e como atleta, e isso aplica muito na vida como empreendedor também, que é... Muitas vezes as pessoas pensam digamos que isso aqui, na minha frente aqui, essa é uma bola, tá? Isso aqui é a zona de conforto. As pessoas pensam que o sucesso tá aqui, ó, totalmente fora da zona de conforto. Na verdade, o sucesso tá na borda da zona de conforto. Se a cada dia tu der um passo para fora da zona de conforto, a tua zona de conforto expande. Então, o que era desconfortável para ti se torna confortável. Então, a mesma coisa no jiu-jitsu. Quando tu aprende uma técnica nova, tu expande o teu conhecimento. No empreendedorismo é igual. A cada vez que tu te põe fora da zona de conforto e tu aprende a gostar de estar fora da zona de conforto, sabe assim, eu me sinto confortável em estar desconfortável, entendeu? Sim. Quanto mais tu aprende que isso é uma skill, que isso é uma habilidade que tu tem que ter, aí não tem receita melhor para o sucesso do que isso. Com tudo isso falado, consistência. Além de tudo isso, consistência. Todo dia um pouquinho melhor. Todo dia aprendendo um pouquinho. Todo dia fazendo uma venda a mais. Todo dia tentando um pouquinho mais. Lembra que eu te falei no início... Não sei se foi no ar ou se foi fora do ar que eu tava te falando isso. Que eu acho que foi no ar. Que eu tava falando sobre aprender a vender colchão de porta em porta. Sim, né? Foi no ar. Como eu te falei, recebia muito não. Né? Batia, sei lá, em 30 portas pra uma pessoa dizer, não, eu quero escutar o que tem pra falar. Né?
Uma das coisas, eu lembro de um dia conversando com meu pai, e eu falava assim, cara, não é pra mim, eu não aguento isso aqui, cara. É muito não, é muito negativo, é muito porrada, 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 porrada. Aí ele falou pra mim um dia assim, filho, tu lembra quando a Coca-Cola tinha aquelas tampinhas premiadas, promoção, tampinha premiada Coca-Cola, né? Aí eu, sim, lembro. Imagina que essas 30 pessoas que tu vai bater, dentro são 30 tampinhas de cabeça pra baixo. Uma delas é premiada. Tu vai ter que virar essa tampinha. Ah, não. Opa, tampinha premiada, entendeu? Às vezes tem dia que tu vai achar a tampinha premiada na tua sexta tampinha, na sexta porta que tu bate. Às vezes tu vai achar a tampinha premiada depois da 30ª, entendeu? Mas o importante é, tu não para até tu achar a tampinha premiada. Então assim, seja consistente, seja disciplinado, continua fazendo até tu achar a tampinha premiada e não para, entendeu? E isso é uma lição de empreendedorismo, cara, entendeu? Não importa se tu tá vendendo colchão de porta a porta, se tu tá abrindo um negócio novo, se tu tá querendo abrir qualquer coisa que tu for fazer. Se tu entender que tu não para enquanto tu chegar no objetivo que tu quer, não interessa se tu é bom ou se tu é ruim, tu vai chegar lá. Isso é uma coisa, inclusive nas camisetas da academia, eu tava te falando antes também, tá escrito nas costas. 1% better every day. Eu não quero ficar 100% melhor amanhã, eu quero melhorar 1% hoje. Porque eu sei que se eu melhorar 1% todos os dias, no final de um ano, eu vou ficar 37 vezes melhor. Existe, como eu te falei, existe uma teoria pra isso, né? Uhum. Então assim, se tu melhorar 1% todos os dias no que tu faz, nos seus processos, no jeito que tu fala com o teu cliente, no jeito que tu prepara o teu produto, no jeito que tu embala, no jeito que tu entrega, no jeito que tu cria uma experiência pro teu cliente, se tu melhorar 1% todos os dias, em um ano tu vai estar com uma experiência 37 vezes melhor. Se tu vender 1% mais todos os dias do que vendeu no dia anterior, no final do ano tu vai vender 37 vezes mais do que vendeu no ano. No início do ano. Então assim, essas seriam as minhas dicas. O sentimento desse 1% é o sucesso. Um dos paradigmas que eu sempre tento quebrar quando eu converso com as pessoas é... Algumas pessoas que eu tenho convidado para estar aqui com a gente nesse podcast, elas falam assim, não, eu não alcancei ainda o que eu quero, eu não estou do tamanho que eu imagino, não, deixa eu crescer um pouco mais, eu acabei de começar. E eu sempre falo que o sucesso, né, o empreendedor, ele é empreendedor desde o primeiro passo. Então, você que está aí, às vezes que eu chamei, que eu já te convidei, ou que eu ainda não te convidei, mas você gostaria de vir aqui bater esse papo com a gente, você montou hoje, você foi 1% melhor do que ontem, você avançou um pouco mais no seu projeto pessoal, de empreender, no seu negócio, no seu business, ótimo. Total. Você tem muita história já. Nosso objetivo aqui não é só ter também as pessoas que, já tem um negócio multimilionário, não. Total. Eu ainda tô na guerra, ainda tô aqui. E se tu perguntar pra esse cara que é multimilionário, ele vai dizer, não, ainda não tô no ponto que eu quero estar. Sim. Normalmente, se o cara tem essa veia empreendedora, esse espírito de estar sempre construindo, ele vai dizer, não, ainda não tô onde eu quero estar. Né? E quando ele chega num certo business nesse ponto, normalmente ele vende o business e começa outro. Vou começar novos desafios. Sabe que tem um livro que eu acabei de ler, assim, eu leio muito, eu gosto muito de ler. Eu vou na livraria, eu compro 10 livros ao mesmo tempo, e eu tenho uma regra. Se eu comprar 10 livros, eu tenho que ler pelo menos 4. Entendeu? Eu tenho que ler mais do que 30% dos livros que eu compro, entendeu? Sim. Essa é a minha regra. Se eu comprar 3, eu tenho que ler um até o final. Aí os outros eu posso dar uma olhada aqui e ali, entendeu? Então eu compro muito livro, mas eu leio bastante também, né? E teve um livro que eu li há um ano atrás que foi transformador. Tem alguns livros que eu posso te dizer assim que na minha vida, quando eu li esse livro, me transformou em algum aspecto, né? Esse foi um deles. Chama-se The Gap and the Game, né? E em resumo, o que ele fala é: as pessoas na nossa cultura ocidental têm o hábito de medir o sucesso com relação a onde tu quer chegar. Eu tô aqui e aqui é onde eu quero chegar. Se eu chegar aqui, eu tô com esse gap. As pessoas medem o gap, né? E o que ele propõe é uma mudança diferente. É parar de medir o gap e começar a medir o gain. O quanto que tu ganhou. Cara, tu saiu daqui, agora tu tá aqui. Entendeu? Olha o tanto que tu cresceu. Olha o tanto que tu aprendeu. Olha o tanto que tu evoluiu. Entendeu? Então, se a gente começa a parar de medir o resultado pelo gap e começa a medir pelo ganho, quanto que a gente já ganhou, a gente começa a viver uma vida melhor. Uma vida com mais como é que se diz? Com mais paz, né? E o sentimento de realização. Total, né? Total. Porque é todo dia. Outra coisa que a gente fala do jiu-jitsu sempre para as crianças, fala todo mundo, né? Quando a gente está competindo principalmente, e isso se aplica ao empreendedorismo, só tem 2 tipos de resultado. Ou tu ganha, ou tu aprende. E no empreendedorismo é igual. Ou tu vai ser sucesso, chegou no ponto que tu queria suceder, ou tu tá indo na jornada de aprender. Não existe perdedor. Não, eu perdi. Né? Eu posso te contar casos, por exemplo, contei a história do meu pai, né? Meu pai chegou e largou a carreira de engenheiro, virou vendedor de colchão, montou uma fábrica de colchão, montou outra fábrica de colchão e agora tem um monte de loja, sucesso e tal. Mas eu não te contei que ele tentou vender seguro, eu não te contei que ele tentou vender produto de limpeza, não te contei que ele tentou fazer outras coisas que não deram certo. Eu te contei as coisas bonitas, né? Sim. Mas ele tentou outras coisas e quebrou.
Quebrou no sentido, tipo assim, não deram certo, né? Não chegou a quebrar, graças a Deus. Mas assim, não deram certo. Mas ele aprendeu. Aprendeu muito. Entendeu? Então, esses aprendizados fizeram chegar onde ele chegou hoje, por exemplo, como empresário de sucesso que ele é na área de colchão. Arquitetura do sono. Então, entende? São coisas, tudo que tu vive te constrói. Seja bom, seja ruim. Dia ruim é dia de aprender. Dia bom é dia que tu ganhou. Entendeu? Então, vambora. Você só perde se parar. Só perde se parar. Só perde se desistir. Se tu desistiu, óbvio que perdeu. Né? Aí não Com tem certeza. mais isso. Não tem o que fazer. Saiu do game. Marcos, muito obrigado. Querido, obrigado. Prazerzaço estar contigo, viu? Pode bem estar de portas abertas. Espero daqui a algum tempo contar muitas novidades aí. Você vem falar mais com a gente. Vamos sim, vamos sim. Marina vai vir aí também um dia falar desses projetos dela. É um projeto muito bonito, cara. E é isso. Você que nos assistiu, está nos assistindo, nos escutando aí nos podcasts, não deixe de ganhar o dia, né? Não deixe de somar 1%, não deixe de fazer. O Podbem está de portas abertas para vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se quiser assistir algum outro ramo, alguma outra atividade, a gente tenta trazer aqui o mais variado possível business. E é muito bom ouvir histórias reais de quem está batalhando, né? Como todo mundo está aí galgando novos degraus em um país novo, tudo novo, com a família bonita e crescendo, tá bom? Mais uma vez, parabéns pelo teu projeto, Samuel. Acho que é muito legal, assim, compartilhar um pouquinho de visão empreendedora, compartilhar um pouquinho de imigrantes, de histórias que estão aí na rua. Eu acho que toda história de imigrante é uma história que ela é bonita, entendeu? Às vezes as pessoas elas têm uma mania de compartilhar a história de imigração como uma história triste. Ai, é sofrido, é pesado. Claro que é difícil. Mas assim, cara, na vida tudo é difícil. Tu vai ter que escolher tudo difícil. É difícil morar no Brasil, é difícil morar fora, é difícil empreender, é difícil ser empregado com alguém te mandando. Tudo é difícil. Tu vai ter que escolher tudo difícil, né? Então, meus parabéns assim, pelo projeto, é um projeto muito legal. Obrigado. Um abraço, gente. Até a próxima semana com um novo convidado.